Abra a sua Bíblia em segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 8 e no verso 11. Eu vou ler na Nova Almeida atualizada, segunda aos Coríntios, capítulo 8, verso 11. O texto sagrado diz assim: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, assim também completem essa obra, dando de acordo com o que vocês têm. O apóstolo Paulo está falando a respeito de uma oferta combinada, programada, planejada. E o que ele fala não se limita à oferta. É importante que a gente reconheça que está dentro de um contexto, mas ele diz: terminem agora a obra começada, para que assim como mostraram boa vontade no querer, também completem essa obra. A NVI traduziu esse texto assim: agora completem a obra para que a forte disposição de realizá-la seja igualada em zelo, ou pelo zelo, em concluí-la. Eu quero mexer no assunto que eu acredito que tem prejudicado não só a vida natural, mas inclusive a vida espiritual de muita gente. E o tema da minha mensagem hoje é: pare de procrastinar. Pastor, o que é que significa procrastinar? Transferir para outro dia, deixar para depois, adiar, delongar, postergar. É deixar de fazer logo aquilo que poderia, ser concluído. Então a palavra de Deus está falando: vocês têm que terminar a obra começada. Que assim como houve boa vontade no querer, tem que completar a obra. Eu gostei dessa tradução da NVI. Que a forte disposição de realizá-la seja igualada pelo zelo em concluí-la. Uma das frases que eu mais me lembro de meu pai repetir em tom de advertência, crítica, cobrança, o que quer que seja, dentro de casa, era sobre o que ele chamava de obras inacabadas. Aquilo que a gente começa e não termina, ou aquilo que a gente nem começa porque a gente sempre está adiando, sempre está deixando para depois. Eu era ainda um adolescente, eu li um livro do finado Miles Monroe a respeito do potencial. Eu lembro que eu fiquei chocado com uma frase na introdução, onde ele justificava o porquê ele escreveu o livro. Ele dizia algo mais ou menos assim: depois de 30 e tantos anos, eu não consigo talvez ser preciso em lembrar as palavras, mas ele falava algo mais ou menos assim: os maiores depósitos de riqueza do mundo não são as minas de diamante ou ouro da África, nem os poços de petróleo do Oriente Médio, nem os minérios da Amazônia. Ele dizia: na verdade, eles podem ser encontrados perto da sua casa. Eles estão nos cemitérios. São milhões de projetos que nunca foram realizados. São milhões de sonhos que nunca foram executados. E a história de muita gente, a história e o curso da humanidade poderia ter sido mudado se esses projetos tivessem sido colocados em execução. Talvez o maior desperdício que aconteça no mundo diz respeito ao potencial do que Deus nos deu para fazer e realizar, e que de alguma forma nós não fazemos, não apenas porque acordamos uma manhã dizendo: não quero fazer o que eu sonhei um dia, mas por causa dessa mania de não começar, ou começar e não terminar. Então, usando a terminologia bíblica, terminem agora a obra começada, eu quero te trazer essa advertência e de alguma forma te encorajar para a forma como você vai lidar com o próximo ano. Nessa virada de ano, eu gostaria que você de fato pudesse considerar o que é que a palavra de Deus tem a dizer a respeito do assunto. Eu tomei um texto como ponto de partida, mas eu quero te apresentar aqui uma enxurrada de exemplos bíblicos relacionados ao assunto. E Romanos 15:4 diz que tudo quanto foi escrito, para nosso ensino foi escrito. Todo esse volume, acredite, eu não estou esgotando o que a gente poderia conversar. Todo esse volume de exemplos bíblicos registrados estão lá, como diz 1 Coríntios capítulo 10, verso 11, para nosso exemplo, para nossa advertência. Então que a gente possa ouvir a palavra de Deus. Estava conversando com a família ontem sobre o assunto que iria pregar. Meu genro fez uma observação. Ele disse que o ditado "não deixe para amanhã o que você pode fazer pode fazer hoje", na versão procrastinadora seria mais ou menos: por que fazer hoje o que você pode deixar para amanhã? As pessoas têm literalmente invertido essa prática. Então eu quero chamar a atenção da sua parte para algumas situações registradas na Bíblia onde houve procrastinação.
A primeira delas que me chama a atenção está em Gênesis, no capítulo 19. Eu quero ler dos versos 12 a 16. Eu vou passar rápido, eu vou ler rápido os textos. Não vou esperar você abri-los. Se você quiser, pode ir tomando nota, né? Porque a gente tem que derramar esse volume de informação e conteúdo em menos tempo. O texto diz assim: então os homens aqui são os anjos enviados para destruir Sodoma e Gomorra. Então os homens disseram a Ló, sobrinho de Abraão: você tem aqui mais alguém dos seus, genro, filhos, filhas, todos quantos você tem na cidade, faça-os sair daqui, pois vamos destruir esse lugar, porque o seu clamor tem aumentado, chegando até a presença do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então Ló saiu e foi falar com os seus genros, os que estavam para casar com as suas filhas. Ele disse: levantem-se, saiam desse lugar, porque o Senhor vai destruir a cidade. Mas eles pensaram que Ló estava brincando. Para pensar que Ló estava brincando, tinha trollagem desde os tempos antigos. O texto continua e diz assim: ao amanhecer os anjos apressaram Ló, dizendo: levante-se, pegue a sua mulher e as suas 2 filhas que aqui se encontram, saia daqui, para que você não morra quando a cidade for castigada. Como, porém, ele se demorasse, aqueles homens o pegaram pela mão, a ele, a sua mulher e as 2 filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e o tiraram e o puseram fora da cidade. Gente, como alguém que é visitado por anjo recebe a notícia: isso tudo vai ser destruído, some daqui, chispa, desapareça, precisa ficar sendo pressionado, cobrado e no final arrastado para fora da cidade, pela misericórdia de Deus? O que leva alguém a agir dessa forma? Nós não estamos falando de um camarada que atrasou se preparando para um casamento, para algo assim. É simplesmente a hora de alguém gritar: salve-se quem puder, e você simplesmente corresponder a um comissionamento divino. Mas de alguma forma existe no ser humano uma inclinação e uma capacidade a protelar, até mesmo em coisas urgentes e de extrema importância, né? O que é que será que levou Ló a demorar? Será que é o fato de não ter conseguido convencer os genros e talvez tentar mais? Será que era talvez uma demonstração de apego àquilo que era material, imaginando: eu vou perder isso tudo, e de repente o coração está preso naquilo? Nós sabemos que sua mulher agiu assim, porque ao saírem da cidade o anjo diz: não olhe para trás, e a mulher de Ló desobedeceu e olhou para trás. Mas embora a Bíblia não seja clara sobre o motivo dessa relutância em salvar a própria vida, é evidente que o camarada está sendo lento a ponto de ser cobrado, apressado e depois arrastado para fora pelos anjos de Deus. O que o leva, né, o levou a agir assim, o que leva as pessoas a agir assim. Eu quero te dar um outro exemplo bíblico. Êxodo capítulo 4, de 24 a 26, fala de um momento onde Moisés, para quem o Senhor apareceu na sarça e o envia de volta ao Egito com a missão de libertar o seu povo de Israel. Agora ele pega a família, ele está na viagem para o Egito para executar uma missão que recebeu de Deus. E olha o que esse texto diz: estando Moisés no caminho, numa estalagem, o Senhor o encontrou e quis matá-lo. Então Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho e com ele tocou os pés de Moisés e disse: sem dúvida, você é para mim um marido de sangue. Assim o Senhor o deixou. Ela disse: marido de sangue, por causa da circuncisão. Gente, nós sabemos que Deus não é bipolar. Os capítulos 3 e 4 de Êxodo mostram Deus convencendo Moisés a corresponder ao seu chamado. Deus o envia ao Egito porque quer usá-lo. Agora, no meio do caminho, Deus aparece na estalagem para matá-lo. Então será que Deus não estava decidido sobre o que queria? Evidente que Deus sabia muito bem o que queria. Mas a partir do momento em que Moisés se dispõe e diz: eu atendo o seu chamado e vou, Deus diz: bonitão, se você vai fazer a minha obra, é do meu jeito e não do seu. Havia uma aliança firmada com Abraão, o primeiro patriarca, de que todo macho na família tinha que ser circuncidado. Essa aliança vem sendo guardada e obedecida por gerações, por séculos, e por algum motivo nós vemos que Moisés não circuncidou seu filho. Eu vou te dizer o que esse texto me faz pensar. O motivo é que ele se casou com uma mulher gentia. Não era parte da cultura daquele povo circuncidar o filho. Nós estamos falando de uma cirurgia. Uma criança, eles faziam isso aos 8 dias de idade, né? O momento onde a cicatrização está assim, praticamente no nível da perfeição para acontecer. Deus estabeleceu a hora de fazer a cirurgia. Agora tente imaginar a mamãe, que não conhece a cultura, que talvez não conhecesse a Deus, não da forma como aquele povo conhecesse. Descobrir que agora o marido com quem ela casou quer mutilar o filho.
Numa cirurgia sem anestesia, sem asepsia, sem analgésico, sem anti-inflamatório nem antibiótico. Eu imagino que aquela mulher enlouqueceu. Ela deve ter se colocado entre o filho e Moisés e falado alguma coisa do gênero: só por cima do meu cadáver. E o Moisés, talvez, para não criar uma situação dentro de casa, diz: tá bom. E ele simplesmente vai deixando e deixando. E agora, quando Deus aparece e vem para cima dele, a mulher entende. O texto não é claro sobre o que Deus está falando com ele, mas a mulher entende, corre circuncidar, mas ainda assim joga na cara de Moisés: você é um marido sanguinário, você me obrigou a fazer isso. Eu percebo muita gente protelando e procrastinando decisões importantes, porque simplesmente não conseguem unir a família em torno de um projeto, de entender a importância de algumas coisas, e elas não percebem o que elas realmente estão fazendo. Talvez Moisés pensou: estou evitando um conflito e criando um com Deus. Não tem nada de sábio nem de inteligente nisso. Daqui a pouco eu falo sobre a questão da circuncisão. Segundo Crônicas, capítulo 24, de 4 a 6. A Bíblia fala da restauração do templo nos dias do rei Joás. E o texto diz assim: depois disso, Joás decidiu restaurar a casa do Senhor. Reuniu os sacerdotes e os levitas e lhes disse: vão pelas cidades de Judá e levantem de todo Israel dinheiro para que todos os anos sejam feitos reparos no templo de seu Deus, e façam isso depressa. Porém os levitas não se apressaram. Então o rei mandou chamar o sumo sacerdote Joiada e lhe perguntou: por que você não exigiu que os levitas trouxessem de Judá e de Jerusalém o imposto que Moisés, servo do Senhor, pôs sobre a congregação de Israel para tendo o testemunho? O que leva a Joiada, os demais sacerdotes e todos os levitas a não obedecer um comando tão claro do rei? Para não apenas executar uma tarefa, mas o rei diz: e façam depressa. Mas a Bíblia diz: nenhum deles se apressou. Eu fico me perguntando o que é que passou pela cabeça dessa tribo sacerdotal. Será que o pensamento foi: quem decide as coisas do ministério somos nós e não ele? Será que eles simplesmente estavam no lugar de uma incapacidade de perceber que quando eles mesmos é que deveriam ensinar a lei de Moisés, o rei está cobrando que o que Moisés determinou na lei por direção de Deus seja feito? Eu não sei exatamente o que foi, mas de alguma forma a procrastinação está ali, né? E o rei precisa interferir para que o projeto seja executado. Quando chegamos no Novo Testamento, eu não vou me estender muito nesses exemplos, eu quero apresentar mais alguns que são desculpas que foram dadas a Jesus. Lucas capítulo 9, de 59 a 62, diz assim: a outro Jesus disse: siga-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixe-me primeiro sepultar meu pai. Mas Jesus insistiu: deixe que os mortos sepultem os seus mortos. Você, porém, vá e anuncie o reino de Deus. Outro lhe disse: Senhor, quero segui-lo, mas permita que antes disso eu me despeça das pessoas da minha casa. Mas Jesus lhe respondeu: ninguém que põe a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Há uma série de especulações entre os estudiosos e os comentaristas bíblicos sobre o que significa a frase: deixe-me ir primeiro sepultar meu pai. Mas é praticamente um consenso, ninguém acredita que o pai tinha acabado de morrer. Em primeiro lugar, porque se isso tivesse acontecido, o sepultamento ele não acontecia num prazo tão curto como o nosso. A lei determina que em 24 horas, né, a partir de constatada a morte, o corpo tenha sido sepultado por questões, né, de saúde. Mas eles tinham o hábito de embalsamar os seus mortos, algo que aprenderam desde o tempo em que viveram no Egito. E normalmente havia tempo para se chorar, para se lamentar os mortos. Aqui eles estavam fazendo isso antes do sepultamento. Normalmente pela proximidade e o contato com o cadáver, e um filho dificilmente, eu não vou dizer impossível, mas dificilmente não teria tido contato com o corpo morto do pai. Não poderia estar em público com outras pessoas, ele era considerado impuro. Outras pessoas acreditam que isso se trata do segundo sepultamento, que é quando de fato, né, todo o corpo havia se decomposto e sobravam só os ossos, né, porque aquela capacidade de embalsamar não era no nível das múmias dos faraós, que ainda podem ser encontradas. Então aquilo tinha prazo de validade, era estendido, mas tinha. E depois os ossos eram movidos, como José pediu que movessem os seus ossos quando saiu do Egito. Alguns chamam isso de o segundo sepultamento. Mas o que quer que seja que esteja em discussão, a maioria dos comentaristas, e eu vou com eles, acreditam no seguinte:
Normalmente, o filho tomava decisões e tinha responsabilidade, se tratando do filho mais velho, quando o pai morria. Ele passava a ser o responsável pela casa. A maioria acredita que esse cara está dizendo, quando meu pai morrer e eu finalmente estiver livre para tomar as decisões pela família, eu farei isso. Em qualquer uma das possibilidades, ele está olhando para o próprio Jesus e dizendo, o que o Senhor falou é legal, eu só não vou fazer logo. Eu também não sei dizer quando é que eu vou fazer, mas uma hora eu quero fazer. É a conversa do procrastinador, né? O segundo, ele simplesmente diz, me permita que eu me despeça das pessoas da minha casa. E aqui nós podemos imaginar que Jesus não está apenas avaliando a conversa. Daqui a pouco eu quero que você veja que quando Elias joga a capa sobre Eliseu, ele pede para despedir da família. E o Elias dá o joinha para Eliseu e diz, tudo bem. Até porque você vai ver que é um movimento rápido. Aqui nós podemos imaginar, né, que o Senhor está lendo o coração da pessoa e não apenas a sua resposta. Mas igualmente Jesus diz, aquele que põe a mão no arado e olha para trás, não é apto para o reino de Deus. E eu percebo que várias pessoas, elas demonstram um mix de sentimentos que acabam falando mais alto do que as suas prioridades. O que eu sinto sobre minha casa, o que eu sinto sobre a família, o que eu sinto sobre os meus projetos, e mesmo diante de um chamado direto da boca do próprio Senhor Jesus, elas têm dificuldade de estabelecer e definir as suas prioridades. O contraste desses exemplos bíblicos de gente procrastinando são textos, eu quero dividir isso em dois grupos, situações onde a Bíblia registra que não houve procrastinação. Nesse grupo que não procrastinou, eu quero dividir os exemplos em dois, subdividir em dois grupos. Os que agiram imediatamente e aqueles que refletiram antes de agir, mas também não demoraram para agir. Os que agiram imediatamente. Em Gênesis, no capítulo 17, no verso 23, a Bíblia nos mostra que depois que Deus falou com Abraão, institui a aliança da circuncisão por meio de uma revelação clara. O texto de Gênesis 17, 23, naquele mesmo dia, tipo, ele nem deixou para depois. Naquele mesmo dia, Abraão tomou seu filho Ismael e todos os escravos nascidos em sua casa e todos os que ele tinha comprado com seu dinheiro, todos os do sexo masculino que havia em sua casa, e circuncidou a carne do prepúcio de cada um, como Deus lhe havia ordenado. Então a atitude de Abraão é mais ou menos, Deus falou, está falado, bora cumprir, bora executar. A mesma atitude é demonstrada em Gênesis 22, quando Deus fala com Abraão e diz, eu quero que você me ofereça seu filho, seu único filho, o filho a quem você ama, né? Eu brinco que parece que Deus está dificultando. Se falar só o filho já era difícil, agora diz seu filho, seu único filho, o filho que você ama, e eu quero que você me ofereça em sacrifício. Gênesis 22, 3 diz, na manhã seguinte, Abraão levantou-se de madrugada. Então, ele simplesmente espera o momento que está próximo do amanhecer, mas antes mesmo da luz sair, ele se levanta e diz, vamos fazer o que Deus executou. O que se Deus falou, está falado. Em 1 Reis, no capítulo 19, de 19 a 21, nós temos o chamado de Eliseu, que eu mencionei agora há pouco. O texto sagrado diz, Elias saiu dali e encontrou Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois adiante dele. Ele estava com a 12ª junta. Elias passou por ele, lançou o seu manto sobre ele. Então Eliseu deixou os bois, correu atrás de Elias e disse, deixa-me beijar o meu pai e minha mãe, então eu seguirei. Elias respondeu, vai e volte, pois você já sabe o que fiz com você. Eliseu voltou para trás, pegou a junta de bois e os sacrificou. E com os equipamentos dos bois, cozinhou a carne, deu ao povo, eles comeram, então se levantou, seguiu Elias e o servia. Ele despede da família, ele despede das pessoas à volta, ele simplesmente sacrifica o instrumento de trabalho, ele não termina o que ele estava fazendo o arado, e ele imediatamente se dispõe para cumprir o seu chamado. É o que nós lemos em Marcos no capítulo 1, no verso 18, o chamado dos irmãos Pedro e André. Quando Jesus simplesmente passa por eles e os chama, a Bíblia registra, Marcos 1, 18, eles deixaram imediatamente as redes e o seguiram. Algo curioso que você vai perceber é que Deus nunca chamou ninguém para fazer coisa nenhuma que estivesse desocupado. Nunca, você não vai achar um exemplo bíblico. Todo mundo que Deus chamou estava trabalhando. Porque se no trabalho, no que é natural, com certeza vai fazer corpo mole para aquilo que é espiritual. E sabe, muitas vezes nós separamos demais as coisas.
Nós espiritualizamos demais, a gente acha que procrastinar na vida natural não tem nada a ver com a forma de vivemos a vida espiritual. Mas a verdade é que nós refletimos na vida espiritual os valores e as práticas que nós temos naquilo que é natural. E o Senhor está atrás não só de gente que trabalha, mas de gente que consiga dizer, eu vou te atender e eu vou fazer logo aquilo que o Senhor está mandando, aquilo que o Senhor está determinando. Em Atos 16, 10, nós temos a resposta de Paulo. A Bíblia diz que à noite ele tem uma visão de um jovem da Macedônia que aparece a ele e diz, passa a Macedônia e ajuda-nos. E Atos 16, 10 registra, assim que Paulo teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Respostas instantâneas, imediatas, sem nenhuma enrolação, sem nenhuma procrastinação. Pastor, mas teve gente que não agiu assim tão depressa? Tem. Pelo menos 2 exemplos que merecem a minha e a sua atenção. São aqueles que refletiram antes de agir. Mas mesmo nesse grupo você não vê uma demora na reflexão e nem vê uma demora no pós-reflexão, que diz respeito à ação. O primeiro deles, José, que teria a honrosa, gloriosa e grande missão de ser a figura paterna na criação de Jesus. A Bíblia diz em Mateus, no capítulo 1, de 18 a 20, o seguinte, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José, mas antes de se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo e não querendo envergonhá-la em público, resolveu deixá-la sem que ninguém soubesse. Deixa eu fazer uma pausa antes de continuar a leitura. Você acha que a primeira coisa que passou na cabeça de José é, minha noiva prometida a mim, viver uma experiência sobrenatural que nunca aconteceu antes, nem acontecerá depois? A primeira reação de José é simplesmente trabalhar com a lógica. Se ela está grávida, ela não foi fiel. Mas a Bíblia diz que porque ele era justo, ele simplesmente toma a decisão, eu vou deixá-la em silêncio. Eu não quero que ela seja difamada. Alguns acreditam que ele poderia aplicar a lei de Moisés, exigir que ela fosse morta. O coração dele é correto, mas olha o que diz a continuação do texto. Enquanto ele refletia sobre isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo, José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Tem muita gente tomando decisão impulsiva, naquele calor do momento, onde os sentimentos estão acesos, onde você não conseguiu enxergar ou avaliar ou ponderar todas as coisas, e muita bobagem acontece aí. Esse homem que Deus soube escolher era um homem sábio. Ele está pensando, ele já tem mais ou menos seu plano, mas ele diz, deixa eu refletir um pouco mais. E essa posição dele de dizer, deixa eu refletir um pouco mais, permite que ele tenha tempo, antes de tomar as decisões, de ouvir a Deus. Mas tão logo ele ouve a direção de Deus, de pronto, ele simplesmente age e obedece o comando que lhe foi dado. E eu e você precisamos ser gratos a Deus por isso, porque um plano gigantesco da redenção da humanidade estava em jogo. Em Atos, no capítulo 10, nós lemos que o apóstolo Pedro estava orando e teve uma visão. E a Bíblia nos fala o seguinte, versos 19 e 20 de Atos 10. Enquanto Pedro meditava a respeito da visão, o Espírito lhe disse, estão aí 3 homens à sua procura. Portanto, levante-se, desça e vá com eles sem hesitar, porque eu os enviei. E o que você vai ler depois no verso 23, é que ele recebe essas pessoas, dá pouso a eles, e no dia seguinte, todo mundo já sai de viagem, porque eram 2 dias de viagem, 60 quilômetros de trajeto para caminharem a pé. Eu não quero de forma alguma fazer parecer que refletir seja ruim. Quando nós falamos de procrastinar, é algo que toda hora está sendo empurrado, toda hora está sendo empurrado. Não, segunda eu vou começar a dieta. Mas na segunda ele diz, pode ser na outra segunda, porque afinal de contas, qualquer segunda está no seu dia. Então existem coisas que vão sendo prorrogadas de forma indefinida. Existem outras que você pode chamar de planejamento estratégico. Tem hora que não adianta sair correndo sem entender com clareza o que te aguarda. Provérbios diz no capítulo 20, no verso 25, é uma armadilha dizer precipitadamente, isso é santo, e só refletir depois de fazer o voto. Então a Bíblia está dizendo, é importante que você reflita antes de tomar decisões.
Agora, o que você não pode, em nome da reflexão, passar a vida inteira refletindo e nunca tomar a tal da decisão de fazer aquilo que tem que ser feito ou de completar aquilo que foi começado. Nós vemos o próprio Jesus falando em Lucas, no capítulo 14, dos versos 28 a 30. Ele não queria ensinar sobre planejamento, mas ele dá o exemplo que todo mundo entende. Ele diz: qual de vocês é o homem que na hora de construir uma torre não senta primeiro para calcular quanto custa, para ver se pode terminar? Ou seja, não sai correndo construir, planeje. Quanto recurso eu preciso, quanto tempo eu preciso. Agora, é diferente você entender um planejamento estratégico, né, que requer de você um tempo de reflexão, de planejamento para o projeto, de procrastinação. Essas coisas não podem ser comparadas. A procrastinação é aquele cara que ele está sempre refazendo o projeto, sempre refazendo, mas nunca faz nada, só faz o projeto. A execução não acontece. Qual a diferença entre esses dois subgrupos que eu chamei, essa subdivisão de dois grupos dos que executaram? A diferença é uma só. O primeiro grupo que agiu imediatamente já tinha uma palavra de Deus, já sabia o que tinha que fazer. E se Deus falou, você não tem mais nada para pensar. Então assim, eu não preciso parar para pensar diante de qualquer decisão, qualquer que seja. Vou fazer um negócio, tenho que ser honesto, eu não preciso pensar nisso. Deus já disse para não ser. Deus já disse para não roubar. Deus já disse para não negociar, né, de forma ilícita. Não tem mais nada para ser pensado. Em todas aquelas áreas onde Deus já falou com clareza, a gente não tem nem o que pensar. Agora, há situações onde talvez Deus te disse o que fazer, mas ainda não revelou o como e o quando. E aí toda a ponderação e reflexão é muito bem-vinda. No livro de Eclesiastes nós lemos que o sábio entende o tempo e o modo. Porque às vezes não é só saber o que fazer, é entender o como, é entender o quando, e daqui a pouco eu volto a falar da importância dessa reflexão. Mas a diferença é que um grupo age imediatamente, porque já sabe o que Deus falou, o outro reflete até ouvir Deus falar, mas a partir do momento que Deus fala, eles agem. Ou seja, a diferença é o tempo onde cada um ouviu a Deus. Mas tanto o primeiro como o segundo grupo. O primeiro não precisou de reflexão, porque Deus já falou de cara. O segundo precisou de reflexão, mas tanto um como o outro, imediatamente após Deus falar, eles se posicionaram e agiram. Qual é o elemento comum nesses exemplos? Em primeiro lugar, nós vimos situações onde houve procrastinação. Em segundo lugar, nós vimos as situações, alguns exemplos bíblicos, onde não houve a procrastinação, e dividimos o grupo no que agiu. O primeiro grupo que agiu rapidamente e o outro que refletiu para executar depois. Mas o que é que nós temos em comum em todos os exemplos? Dos que procrastinaram e dos que não. E dos que não, seja os que agiram depressa e os que refletiram. O que é que nós temos em comum nessas três situações que foram avaliadas? Eu não sei você, mas eu gosto muito de estudar a palavra de Deus procurando padrões. Aquilo que se repete. E nós temos um padrão aqui. E o ponto em comum é a voz de Deus. Quando você olha para o primeiro grupo de gente que procrastinou, o que você tem pode ser resumido dessa forma: gente que não deu ouvidos à voz de Deus. Ló, em relação à direção dada por meio dos anjos, está relutando. O que significa a palavra anjo? Mensageiro. São enviados da parte de Deus. Vieram com uma mensagem de Deus, com uma missão de Deus. Mas Ló está demorando em corresponder com aquilo que Deus, por meio dos anjos, falou. Moisés, quando falamos a respeito da circuncisão e de por que a coisa ficou do jeito que ficou naquela estalagem, porque ele simplesmente não está obedecendo uma determinação divina que não era apenas dos seus dias. Quando Deus aparece para ele na sarça, ele aparecendo: eu sou o Deus de Abraão, de Isaac e Jacó. Ou seja, o que eu vou fazer está relacionado à aliança que eu fiz com as primeiras gerações dos patriarcas. E Deus já tinha ordenado que todo mundo tinha que circuncidar. Por que é que a ira de Deus se acende contra Moisés? Porque ele não está obedecendo o que Deus falou. Quando nós olhamos para o sacerdote Joiada e os levitas que não obedeceram a ordem do rei Joás, eles não estavam desobedecendo apenas uma ordem real, uma lei civil, um decreto estabelecido pelo próprio rei. O rei estava dando uma ordem fundamentada no que a lei de Moisés, a Bíblia que eles tinham, dizia. E eles simplesmente não estão dando atenção e valor ao que Deus falou.
Por outro lado, quando falamos dos que não procrastinaram, mesmo olhando aquela subdivisão em dois grupos, os que agiram imediatamente deram ouvidos à voz de Deus. Abraão com a circuncisão ou com o sacrifício de Isaac. Ele simplesmente disse, sim senhor, é para já, é para ontem. Pedro e André, diante do chamado, imediatamente larga as redes e diz, bora, vamos cair para dentro. O Senhor está nos chamando, nós vamos atender. Paulo, quando tem a visão do jovem, dizendo, passa a Macedônia, entendendo que aquilo é uma revelação de Deus, ele simplesmente se posiciona e diz, Deus falou, está falado, vamos cumprir. E mesmo os dois exemplos que demos, dos que refletiram antes de agir, eles refletiram até ouvir Deus. Então José está refletindo sobre o assunto, até que o Senhor fale com ele por meio de uma revelação. Pedro está refletindo sobre o que significa a visão, porque até então ele não entendeu nem a visão. Não dá nem para dizer que Pedro não quer agir. Ele precisa saber o que fazer. Mas tão logo o Espírito Santo fala, 2 homens, 3 homens estão aí à porta. Vá com eles sem hesitar, nada duvidando. O Pedro simplesmente sai e vai obedecer aquilo que Deus fez. Ou seja, o ponto em comum é, o que Deus disse está sendo ouvido, o que Deus falou está sendo executado. Então, basicamente, eu diria que a forma como nós nos relacionamos com a voz de Deus é determinante no assunto da procrastinação ou de nos livrarmos dela nas nossas vidas. E eu quero, obviamente, que você possa fazer essa distinção que eu já fiz antes, de procrastinação e espera. O que é espera? É aquilo que envolve projetos de longo prazo, que não vai ser executado imediatamente, ou talvez você tenha que dar o primeiro passo, mas haja etapas. Mas quando eu olho para a palavra de Deus, eu percebo o tempo todo um chamado para que eu e você possamos desenvolver uma forte mentalidade de execução de projetos e tarefas. Olha o que a Bíblia diz em Gênesis, no capítulo 2, no verso 2, falando sobre Deus na criação. E havendo Deus terminado no 7º dia a sua obra que tinha feito, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. Deus começa. Nós podemos olhar para os dias da criação. Existe uma discussão enorme se os dias são ou não de 24 horas, porque os primeiros 3 dias da criação ainda não tem sol e lua para determinar o ciclo de 24 horas. O último, 7º dia, ainda não terminou. A Bíblia diz que nós vamos entrar no descanso de Deus. Mas ainda que você coloque essa discussão e os detalhes de lado, Deus não executa o projeto no estalar de dedos, embora tivesse o poder de fazer isso. Ele decide fazer isso em etapas. Cada etapa tem uma avaliação e viu Deus que era bom. Vamos para a etapa seguinte. Conclui a próxima etapa. Viu Deus que era bom. Vamos para a etapa seguinte. Concluída. Viu Deus que era bom. E no final, quando completa tudo, agora é a hora de descansar. Eu acho engraçado uma turma que mal fez nada na vida e já quer descansar. Gente, tem que ter alguma coisa errada nesse tipo de mentalidade. Não apenas em relação ao que eram as gerações antes de nós, a tudo aquilo que você vai ler na Bíblia, a forma de Deus agir. Nós precisamos ter uma mentalidade de execução de projetos. Você pode dizer amém? Se já sabemos o que Deus disse a respeito de um assunto, não existe necessidade, não existe motivo, desculpa que se sustente para que a gente não faça aquilo que Deus já falou. Josué capítulo 18, verso 3, diz o seguinte: então Josué disse aos israelitas, até quando vocês vão negligenciar a posse da terra que o Senhor, o Deus de seus antepassados, deu a vocês? Eu gosto de olhar para um texto como esse e parar para pensar o seguinte: evidentemente, nós não vamos fazer nada sem Deus, gente. Nós falamos antes do crescimento que vem de Deus. Mas por outro lado, nós precisamos jogar fora a fantasia de achar que Deus é que vai fazer tudo e a gente não tem que fazer nada. Se por um lado Jesus disse, sem mim nada podeis fazer, por outro ele também disse, sem vocês eu não posso fazer tudo o que eu quero. Pastor, isso é heresia, é blasfêmia. Não é não. Por que é que ele mandou eu e você testemunhar? Se ele faz tudo sozinho, testemunhasse ele. Mas ele nos chamou a cooperar com ele, ele nos chamou a interagir com ele. Então ele está dizendo, eu não farei sem vocês e vocês não fazem sem mim. Mas o que ele está dizendo? Vamos nos unir. Vocês usam os meus recursos, obedecem o meu direcionamento e vão fazer coisas que sozinhos vocês nunca poderiam fazer. Sabe, eu quero te propor algo. A maioria de nós entra no ano novo. E para alguns, a virada do ano é uma coisa assim quase sagrada. Olha, fazer um culto onde termina mais cedo antes e não passou de joelho, para alguns é quase sacrilégio. Dá tempo de você ajoelhar lá na sua casa, tá bom?
para você não cometer o sacrilégio. Porque de alguma forma nós estamos esperando que esse seja um momento místico, quase que mágico, onde Deus vai abençoar os meus projetos. Eu quero te propor algo diferente. Em vez de você escolher executar o seu próprio projeto, ficar pedindo para Deus abençoar, por que é que você não procura ouvir primeiro qual é o projeto dele? Aí você se une a uma direção que consequentemente tem os recursos dele à sua disposição para que você seja bem sucedido. Mas saiba que não é apenas porque o projeto é dele que as coisas vão acontecer de forma automática. Deus diz, a terra é de vocês. Aonde pisar a planta dos pés, eu dou a vocês. Ele está dizendo, vocês vão ter que lutar, mas tem a minha bênção. Eu doei, eu vou dar os recursos. Agora o povo simplesmente entra, avança, conquistou um pouquinho e o resto deixa para depois. Séculos se passam, até que chega a geração de Davi que diz, por quanto tempo mais vocês vão deixar essa obra inacabada? Deus não prometeu 60%, 70%, 75% da terra, Ele prometeu a terra toda. E Davi se levanta com indignação, nós vamos conquistar tudo que Deus deu. Agora isso era para ter sido conquistado 400 anos antes. Mas desde os dias de Josué tinha aquela turma de, já conquistamos um certo terreno, aqui tá bom. E quando eu e você acomodamos, não importa se tem promessa, não importa se tem recursos, as coisas simplesmente estacionam. Eu e você precisamos entender que temos uma responsabilidade de cooperar com Deus. Nenhum de nós pode achar que espiritual é só aquilo que a gente faz dentro da igreja, da célula, no culto, ou quando você prega. Tiago diz, vocês que dizem hoje ou amanhã, Tiago capítulo 4, 13 a 15, vocês que dizem hoje ou amanhã iremos a tal cidade, negociaremos, ganharemos dinheiro, deveriam dizer, se o Senhor quiser e se vivermos, faremos isso ou aquilo. Eu acho curioso a forma como nós vivemos. É quase como se tivesse uma regra para quem está, por exemplo, cuidando das coisas de Deus, vou botar aqui entre aspas, e para outras pessoas não. Lembro de uns anos atrás que meu filho mencionou ter ouvido um pregador dizer, se um engenheiro recebe uma proposta para mudar de cidade, para ganhar o dobro de salário, e ele atende, está tudo bem, todo mundo diz sim. E o advogado, e deu outros exemplos, sim. Ele falou, mas se o pastor receber uma proposta para ir para uma igreja maior, com um salário maior, está tudo bem, todo mundo olhou de forma escandalizada. Tipo, o resto de vocês pode mandar na vida, e eu tenho que depender de Deus. Nós precisamos entender que todos fomos chamados e levantados por Deus com um propósito. Ninguém deve tomar decisões que não envolvam Deus. E a maioria de nós tem estragado muita coisa na nossa vida, simplesmente porque a gente não ouve Deus. Pastor, como é que nós podemos ouvir Deus? Tem duas coisas muito simples e básicas. A direção primária de Deus se dá por meio da sua palavra, da Escritura. Todas as demais serão julgadas por meio dela. O Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, luz para o meu caminho. Então, tudo aquilo que Deus falou na Escritura já ilumina o meu e o seu caminho. Nós temos que andar na palavra de Deus. Agora, há áreas onde a palavra de Deus não vai cobrir com clareza aquele terreno que nós vamos chamar de personalizado. Por exemplo, Jesus mandou pregar o Evangelho para toda criatura, para todas as nações, fazer discípulos de todas as nações. Significa que cada um de nós tem que ir a todas as nações? Não. Essa é uma ordem genérica dada a todo o corpo. Agora, onde cada um de nós deve ir, a palavra de Deus não diz. Aí eu e você precisamos entender a importância de um relacionamento com o Espírito Santo. Romanos capítulo 8, verso 14 diz que os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Moisés procrastinou porque não obedeceu uma ordem que já era clara. Por outro lado, nós vemos gente que diante de uma ordem clara correspondeu imediatamente. A questão é como eu e você lidamos com a voz de Deus. Eu percebo que a maioria de nós não está levando isso tão a sério. A gente tem que fazer uma campanha gigantesca para tentar fazer os crentes ler a Bíblia um ano. Gente, isso é o mínimo do mínimo do mínimo. E ainda assim dá um trabalho, porque a maioria não lê a Bíblia. Porque de alguma forma, alguns simplesmente estão olhando e pensando, não, eu não tenho que saber todo esse credo doutrinário. Não, é muito mais do que isso. Você precisa entender que sua vida agora é guiada e regida pelos princípios e valores que Deus estabeleceu. Como é que você toma as decisões de uma vida inteira para tentar aprender o que tinha que ter decidido só quando chega no final da vida? Então, se nós entendermos que relacionar com a voz de Deus é crucial e que começa primariamente pela palavra, isso tem que ocupar um lugar especial na minha e na sua vida.
Eu li uma matéria, uma reportagem há uns anos atrás, que dizia, entra ano, sai ano, mas uma das coisas que ainda continua encabeçando as listas de resoluções do ano novo é sair do vermelho e emagrecer. Eu não quero que você tire isso da sua lista. São coisas importantes, mas eu sugiro que você coloque uma coisa em primeiro lugar: ouvir a Deus. Gastar tempo com a palavra de Deus, ler, meditar, estudar a palavra de Deus. Deus diz para Josué, se você tomar o cuidado de não apenas meditar, mas confessar a palavra, praticar, andar nela, você vai ser bem sucedido em todas as coisas. Sabe, esse negócio de que tem que estudar a Bíblia só quem prega, é muito equivocado. Nós precisamos entender que a receita para a prosperidade, o que quer que tenhamos sido chamados para fazer, vem da palavra de Deus, que é uma família próspera. Você precisa andar e decidir tudo da sua vida em família baseado na palavra de Deus. Que é um negócio, uma profissão ou o cumprimento do seu propósito próspero. Porque prosperar é cumprir o propósito. A gente precisa parar nesses dias de comparação, de ficar olhando para o outro, medindo força, querendo ser mais do que o outro. Eu não tenho que ser o que o outro é. Eu tenho que ser o que Deus me chamou para ser. E você também. Agora, se eu e você começamos a botar uma régua baseada no que a gente olha para os outros, ou tentando imitar o que o outro ouviu de Deus, nós nunca vamos fazer aquilo que Deus nos pediu. Então nós precisamos de tempo com a palavra. E nós precisamos de uma vida de oração, onde buscando ao Senhor haja clareza para todos os propósitos e para todos os projetos que Ele tem para a nossa vida. Porque se a voz de Deus for clara, eu e você vamos poder nos posicionar e agir em cima disso. Repito, agir imediatamente não significa fazer tudo de uma vez. Algumas coisas que nós somos chamados, que eu vou repetir, são projetos de longo prazo. A gente não pode olhar para algumas coisas como, esse ano eu vou dar um gás na criação do filho e no outro eu estou liberado. Não, até que eles cresçam, você está envolvido nesse projeto. Nós podemos falar de coisas que envolvem uma vida inteira. Sua profissão, o seu trabalho, estações, o próprio ministério tem estágios, estações diferentes, e nós precisamos viver em contínua dependência de Deus. Agora, a partir do momento que eu e você temos clareza daquilo que Deus falou, nós precisamos parar de protelar aquilo que deveria ser feito. Porque infelizmente muitos de nós poderíamos estar enriquecendo o mundo, enriquecendo a vida de muita gente, não só espiritualmente, mesmo no âmbito natural. E temos jogado fora muitas dessas coisas, porque não acreditamos no que Deus falou. Ou não temos certeza se Deus falou. Outro dia um falou, é que eu não tenho certeza se Deus falou. Eu falei, então vá buscá-lo até ter certeza. Porque o que você não pode é passar uma vida inteira perguntando, ele falou ou não falou, porque um dia você vai ser cobrado por ele. Então nós precisamos levar essas coisas mais a sério. E acredite ou não, eu não vim aqui bater em você ou te desmotivar, eu estou tentando te encorajar. Que 2024 seja um ano de realizações. Que 2024 seja uma hora onde eu e você vamos entrar dizendo, muita coisa vai sair da prancheta, vai entrar em execução. Outras vão para o terreno da reflexão, eu vou orar, eu vou jejuar, eu vou buscar Deus, eu vou interceder, até que haja clareza de propósito. E se eu não tenho entendimento para todas as etapas, eu vou agir pelo menos naquela que eu tenho. Deus diz para Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, vá para uma terra que eu te mostrarei. Para onde? Eu vou te mostrar enquanto você vai. Estou indo. E ele vai esperando que a direção venha enquanto ele se move. Tem gente que quer ter o projeto inteiro de Deus para dar o primeiro passo, não vai andar nunca. Porque Deus não vai falar tudo enquanto você não se mexer. E alguns de nós nos mexemos só um pouquinho. Ele pega e leva Ló junto, seu sobrinho. Provavelmente o fato de ele não ter filhos, o seu sobrinho ter perdido o pai, juntou a fome com a vontade de comer, a lacuna dos dois, não posso deixá-lo. Mas Deus mandou abrir mão da parentela. Aí leva o menino junto. Enquanto o Ló está andando com ele, Deus nunca mais falou nada com Abraão. Sabe quando Deus volta a falar com Abraão? O dia que ele separa de Ló. Diz, obedeceu fase 1, vamos para a fase 2. E sabe, alguns de nós estamos querendo revelação das próximas fases, nós não fizemos nem a primeira. Mas se eu e você tivermos o cuidado de ouvir Deus, e com a segurança de que temos ouvido, seja o que a Escritura fala com clareza, ou aquilo que o Espírito Santo tem trazido, sem choque com a Escritura, e nos posicionarmos nessas coisas, nós poderemos construir algo significativo, duradouro, edificante, e que um dia, quando eu e você estivermos diante do Senhor, vamos poder ouvir a frase que o pastor Marciano mencionou, e eu vivo por essa frase: servo bom e fiel, entra no gozo do teu Senhor. Alguns acham que é só o momento de dizer entra.
É um momento onde Ele vai avaliar se você fez aquilo que foi mandado ou direcionado a fazer ou não. Então a minha oração a Deus, e é uma santa indignação dentro de mim, eu espero não estar sendo hostil com você na forma como eu falo, é que a gente pare de procrastinar. Então eu queria que você falasse para os dois irmãos, pelo menos o da direita e o da esquerda. Fala para ele, mesmo se não conhecer, faz cara de paisagem, finge que você tem autoridade, fala, pare de procrastinar. Não fala rindo não, fala com cara séria, pare de procrastinar. Agora, antes de orarmos, eu quero ler um último texto. Eclesiastes capítulo 12, verso 1 diz: lembre-se do seu Criador nos dias da sua mocidade, antes que venham os dias maus e cheguem os anos em que você dirá, não tenho neles prazer. Há muita gente deixando Deus entrar só no final da vida. A Bíblia diz, lembra do teu Criador nos dias da sua mocidade, bota Ele para dentro o mais rápido possível, porque vai chegar um momento onde mesmo que Ele entre, você vai se arrepender profundamente pelo fato de tê-lo deixado entrar só no fim. Sem contar aqueles que acham que vão deixá-lo entrar depois e descobrem que não teriam todo esse tempo, e quando descobrem no momento da sua morte já não há mais nada para ser feito. Eu não quero apenas falar sobre a execução dos seus projetos e terminar sem mexer no que é primordial. Se você está aqui hoje, não importa se você está aqui a primeira vez num culto, numa igreja evangélica, né, ou se já tem frequentado aqui ou outras igrejas, você que nos acompanha na transmissão, se você ainda não entregou sua vida a Jesus, meu apelo, número 1, pare de protelar a decisão mais importante da sua vida. É a sua eternidade que está em jogo. E honestamente, meu querido, não é Jesus que precisa de você, é você que precisa dele. Não é Ele que está implorando por você. Se você não trouxê-lo para a sua vida, não fizer dele o seu Senhor e Salvador, quem perde é você. E acredite, é uma perdição eterna, irreversível. Então eu termino dizendo, comece pelo primordial. Deus precisa entrar na minha vida. Talvez você precise tomar a decisão de entregar sua vida a Cristo ou de se reconciliar com Ele. Nós estamos felizes que, como foi dito, né, tantas pessoas entrando na casa dos milhares entregaram a vida a Jesus esse ano aqui. Mas nós queremos ver muito mais gente sendo chacoalhada e parando de procrastinar a decisão mais importante de dizer, eu vou me render a Cristo. E antes de terminar a reunião e o culto e antes de orar com os demais, eu quero fazer a pergunta: há alguém aqui hoje que precisa entregar sua vida a Jesus, não fez, sabe que Deus está chamando e quer tomar essa decisão? Nós queremos orar com você agora. Nós não vamos deixar isso para o ano que vem. Nós queremos ajudá-lo na sua decisão mais importante. E antes de chamá-lo, eu quero que você saiba, né, toda essa gente que está aqui está torcendo por você, está orando por você. Ninguém está julgando você, pelo contrário, a gente faz festa, porque Jesus disse que a festa nos céus, quando o pecador se arrepende, a gente faz festa aqui também. Então, se alguém que precisa dessa decisão hoje, eu nem vou gastar tempo implorando, né, para que você tome a decisão. Você sabe, está consciente, foi tocado por Deus. A Bíblia diz, se hoje ouvides a sua voz, não endureça o coração. Interessante que Deus trata a salvação sempre hoje, nunca é para amanhã. Não tem procrastinação para isso. Hoje é o dia aceitável, hoje é o tempo da salvação. Se hoje ouvides a sua voz. Então você que entende que não pode mais deixar isso para amanhã e quer finalizar o ano com a melhor decisão, antes de entrar o próximo, já começando por aquilo que é o primordial, o top, o mais primário, colocar Jesus em sua vida, seja entregando-a pela primeira vez, caso você nunca fez, ou reconciliando-se com Ele, caso você tenha se desviado ou se afastado, esfriado espiritualmente, chame isso como quiser, você sabe que precisa de um recomeço. Eu quero que você, eu vou pedir que todos fiquem em pé, isso vai facilitar o que nós vamos fazer. Eu quero que você saia o mais rápido possível do seu lugar e venha aqui para frente agora. Nós vamos orar com você por esse novo começo. Rapidamente, pastor, eu preciso dessa decisão, entregar minha vida a Cristo, reconciliar-me com Jesus. Sai do seu lugar e vem para cá. Na autoridade do nome de Jesus Cristo, eu quebro toda a cadeia, toda a amarra espiritual que tente impedir as pessoas de corresponder ao convite do Espírito Santo.
Eu declaro cada pessoa nesse lugar, os que nos acompanham pela internet, livres para responderem ao convite do Senhor. Você que está acompanhando a transmissão, você pode tomar essa decisão onde você estiver, né? A menos que você esteja no meio de uma tarefa, não permita isso. Eu gostaria que você parasse o que estiver fazendo. Se possível, você, como eles, pudesse ficar de pé, ainda que não esteja necessariamente na frente de outros, e fazer essa oração juntamente conosco. Há mais alguém? Eu quero pedir a cada um de vocês que veio à frente, que faça uma oração comigo. Eu vou pedir que vocês repitam essa oração em voz alta, assim como você que nos acompanha pela transmissão. Jesus falou sobre confessá-lo diante dos homens. Confessar é verbalizar, é reconhecer um fato. Então diga comigo: Senhor Jesus, eu reconheço a minha condição de pecador e que só o Senhor é o único Salvador. Reconheço também que a sua morte e ressurreição foram a providência de Deus para a minha salvação. E hoje eu me arrependo dos meus pecados e pela fé eu me aproprio da minha justificação. Eu declaro que hoje é um novo dia, é o início de um novo tempo, e que a partir de hoje serei um discípulo de Jesus. E você, Jesus, será o meu Senhor. Eu invoco o seu nome e toda a salvação que há nesse nome. E eu declaro que a partir de hoje sou totalmente teu. Eu falo isso em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você pode dar ao Senhor um forte aplauso pela decisão dele. Do Evangelho de João, capítulo 15, eu quero ler com vocês do versículo 1 até o versículo 8. E, assim como na semana passada, eu quero abordar mais uma vez a ideia de que, se não tivermos a percepção e o entendimento correto do que é igreja, nós não poderemos viver aquilo que Deus sonhou, aquilo que Deus planejou e predeterminou para nós. Então vamos lá. Palavras de Jesus: eu sou a videira verdadeira e o meu pai é o lavrador. Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta, e todo o que dá fruto, ele limpa, para que produza mais fruto ainda. Vocês já estão limpos por causa da palavra que lhes tenho falado. Permaneçam em mim e eu permanecerei em vocês. Como o ramo não pode produzir fruto de si mesmo, se não permanecer na videira, assim vocês não podem dar frutos se não permanecerem em mim. Eu sou a videira, vocês são os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim vocês não podem fazer nada. Se alguém não permanecer em mim, será lançado fora à semelhança do ramo e secará. E o apanham, lançam no fogo e o queimam. Se permanecer em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será feito. Nisso é glorificado meu Pai, que vocês deem muito fruto, e assim mostrarão que são meus discípulos. Senhor, nós suplicamos a graça e o favor do Senhor para que a nossa mente se dilate, a sua compreensão seja ampliada, não apenas na mera esfera racional, humana, natural, mas, ó Deus, debaixo de compreensão espiritual. Nós clamamos a capacidade de não apenas entender o que o Senhor nos tem chamado a ser, mas a corresponder contigo. Nós queremos viver igreja de acordo com o modelo revelado nas Escrituras. E nós oramos, ó Deus, por um nível de entendimento que possa produzir não apenas fé, como também correspondência. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, quando Jesus diz eu sou a videira verdadeira, ele não está chamando a outra, a natural, de fake. Mas eu creio que Nosso Senhor está nos ampliando, né, uma percepção que diz respeito ao fato de que quando falamos de um Deus presciente, que faz tudo de forma planejada e nada de improviso, é mais fácil eu e você entendermos que, em vez dele olhar para a videira, uma das árvores das muitas que ele criou, e dizer vou pegar isso para usar, para ilustrar outra coisa, nós precisamos entender que o Deus presciente, que sabe tudo de antemão, ele provavelmente fez o inverso. Ele diz, vou criar uma árvore
que sirva ao propósito lá na frente de ilustrar uma realidade que já existe. No reino espiritual e no natural nós temos muitas verdades que são paralelas. Atribui-se a isso uma das muitas possibilidades, a própria didática, a própria disposição de orientação de Deus e das Escrituras para que a gente possa assimilar o entendimento. Então Jesus está dizendo, vocês apreciam a videira natural. Vocês sabem que ela é um dos símbolos da frutificação. Aliás, quando os espias entram na terra prometida, algo que eles trazem para mostrar para o povo foi um cacho de videira que precisou ser carregado por 2 homens. Nós precisamos entender que de fato há um simbolismo. E Jesus enfatiza muito a questão do fruto. Ele fala sobre dar fruto no verso 2 e sobre dar mais fruto ainda. Ele fala a respeito no versículo 4 que o ramo não pode produzir fruto de si mesmo se não estiver na videira. Ele diz no versículo 5 que quem permanece nele e ele nessa pessoa dá muito fruto. A Bíblia ainda sustenta no versículo 8 que nisso é glorificado o Pai, que nós demos muito fruto. Então toda a conversa de Jesus obviamente está relacionada à frutificação, algo que ele espera da sua igreja. Pastor, eu ouvi direito, o senhor está falando da igreja ou de Jesus? Quando Jesus diz, eu sou a videira e vocês são os ramos, assim como os ramos são a extensão, a continuação da videira, a Bíblia apresenta a igreja como uma extensão, o complemento de Cristo. Em Efésios, no capítulo 1, por exemplo, nos versos 22 e 23, a Bíblia o apresenta como cabeça e a igreja é vista como o corpo de Cristo, o seu complemento. Então, obviamente, quando Jesus está falando a respeito da videira e nos incluindo como parte dela, ele incluiu uma revelação não apenas de si, mas também a respeito da igreja. E ele está falando do seu plano e do seu propósito de que essa videira seja frutífera. Algo que eu e você precisamos, portanto, compreender são as ilustrações que apontam para princípios, para verdades que ele gostaria que nós entendêssemos. Esse paralelo que eu mencionei entre as verdades naturais e espirituais, entre a videira e a igreja de Jesus. E eu quero destacar 3 coisas. Uma delas é uma discussão antiga, quando se estuda eclesiologia, a doutrina da igreja. Muitos ficam lá debatendo, a igreja é um organismo vivo ou uma organização. A verdade é que quando nós vamos estudar o assunto, não dá para dizer que é uma coisa ou outra. Ela é tanto uma quanto outra. E nós precisamos entender que nessa visão específica da videira, nós enxergamos não apenas a importância de um organismo, mas de uma estrutura que amplifique o potencial de frutificação do organismo. E nós vamos falar sobre essas 2 verdades relacionadas à igreja. Em segundo lugar, nós vamos trabalhar um outro conceito, que o de que a parte visível da videira são os ramos. Dificilmente, quando falamos de uma boa videira, bem cuidada, cultivada, produtiva, você consegue enxergar de cara aonde está o tronco principal e a raiz. Normalmente o que se vê são os ramos. E da mesma forma nós podemos entender que a revelação de Cristo passa pela igreja. Aquilo que as pessoas saberão dele será afetado pela forma como ele nos vem. A forma como ele nos vem será afetada pela maneira como nós decidimos viver. Em terceiro e último lugar, eu quero trabalhar a ideia de que não apenas cada ramo está ligado ao tronco principal e à raiz, independente uns dos outros, mas do ramo ou do tronco principal saem os ramos principais, desses ramos saem outros ramos, desses outros por sua vez também saem outros, de onde saem outros, de onde saem outros. Ou seja, não há apenas uma ligação de cada ramo direta com o tronco, mas há também uma ligação entre os ramos. E acredito que isso nos apresenta uma outra verdade igualmente importante a respeito da igreja. Então, vamos começar, em primeiro lugar, sobre organismo, falando sobre organismo versus organização. Diferente de outras árvores, a videira não cresce muito sozinha. Ela precisa não só de cuidado e manutenção. Nós vemos aqui a importância de que um ramo que dá fruto, possa ser limpo para dar mais fruto ainda. Daquele que não está dando fruto tem que ser podado para não tirar energia da árvore. Mas nós podemos perceber também que, diferente de outras árvores cuja estrutura são somente os seus galhos, a videira é uma das poucas que ela entra numa outra classificação.
ela está na família das trepadeiras, que é aquele tipo de planta que cresce apoiando-se em outra ou sob qualquer outra estrutura ou superfície. É por isso que quando você olha, por exemplo, um vinhedo, você vai ver uma estrutura artificial complementar que ajuda a videira a se tornar mais frutífera. É muito comum a gente ver as pessoas usando, né, varas de bambu, arame, para que os ramos da videira cresçam sobre ele. Porque se não houver essa estrutura, o crescimento da videira será comprometido e logo, automaticamente, consequentemente, a sua frutificação também. Quando eu era garoto, além de não viajar muito, de não conhecer muita coisa, meu universo de amostragem de certos tipos de árvores era bem limitado. A única parreira ou videira que eu conhecia de perto, na verdade, para quem como eu, cresceu, se criou no interior de São Paulo, toda árvore é chamada, né, por quem cresce no interior de São Paulo, de pé de alguma coisa. Então a laranjeira é pé de laranja, a goiabeira é pé de goiaba, pé de jabuticaba e pé de uva. Então para nós, eu mal sabia o que era uma videira ou parreira, eu conhecia só um pé de uva. E o pé de uva que eu conhecia, ele era muito mirradinho, não dava nem a altura do meu ombro, né, com poucos ramos, bem sem vergonha. Na verdade não foi aquele tipo de videira que alguém planejou ter algum resultado. Imagino hoje, pensando com a mente de adulto, que alguém chupou uma uva, cuspiu a semente no canto do muro, que era colado no muro da nossa casa, do lado de lá do vizinho, e ela provavelmente nasceu por acidente. Ninguém nunca cuidou dela, e uma única vez por ano, aquele pé de uva dava uns cachozinhos pequenininhos, mirrados, sem vergonha e ruim. A gente esperava o ano inteiro para ficar decepcionado com aquilo. E tudo que eu conseguia pensar como garoto, quando via o povo comer uva, eu dizia, tem que ter muito pé de uva para dar uva suficiente para esse povo, porque eu achava que aquilo não produzia era nada. Mal sabia eu que o problema estava na falta de estrutura e na falta de cuidado da parreira da vizinha. Até hoje lembro o nome da vizinha, Dona Orminda. E o que aconteceu? Aqueles ramos, quando cresciam, eles se dobravam até tocar o chão, porque não tinha uma estrutura. Quando tocava o chão, aquela ponta do ramo que tocava o chão começava a morrer, a necrosar, não crescia a partir disso. Toda a produção da videira, pela falta de cuidado e de estrutura, foi comprometida. Com o tempo, eu comecei a perceber que Jesus escolheu intencionalmente uma das poucas árvores que aparece na Bíblia, que não é apenas o organismo vivo, ele sozinho, mas que depende de uma estrutura. O que ele estava tentando nos comunicar? Que as verdades a respeito da igreja que ele está aplicando nos mostram que sim, a igreja, antes de mais nada, é um organismo vivo. E como tal, depende da seiva, da vida que procede dele, que é o tronco e a raiz. A igreja jamais crescerá apenas com estratégias, com méritos, com planejamento humano. Nós percebemos que desde o início da história da igreja, no livro de Atos, há um combustível divino sobrenatural se manifestando, que é a presença de Deus, é a ação do Espírito Santo, e como organismo, isso é fato, é incontestável, é inquestionável. Atos 9:31, por exemplo, diz assim: a igreja tinha paz por toda a Judéia, Galiléia, Samaria, edificando-se, caminhando no temor do Senhor. A Bíblia diz, e no consolo do Espírito Santo crescia em número. Outras traduções diz, no auxílio, no conforto do Espírito Santo, ela crescia em número. O crescimento da igreja depende, em primeiro lugar, da vida de Deus que pulsa na sua igreja. Então, eu e você, entendendo isso, precisamos compreender que vida de oração, de devoção, de relacionamento com Deus, eles são vitais. Jesus usa várias vezes a expressão, se vocês permanecerem em mim. É lógico que é a nossa conexão com Ele que permite que a vida dele nos toque. Agora a pergunta a ser feita é, embora a vida de Deus seja o ingrediente principal, a seiva que flui dele, né, sem a qual obviamente não haveria nenhum tipo de vida, seja necessária, a pergunta é, só isso determina o crescimento? E eu vou te responder que não. Eu tenho conhecido igrejas onde a vida de Deus se manifesta nos cultos. Eu tenho estado em lugares onde a glória de Deus dá para pegar quase com a mão. Penso num povo que ora, que jejua, que adora, que busca a Deus. E eu entro em algumas dessas reuniões, parece que os anjos estão nadando de costas, de braçada, de um lado para o outro, na adoração. Você olha o negócio ferro. Mas você se pergunta, por que essa igreja não cresce? E não é falta da vida de Deus. Muitas vezes é falta de ajustes na estrutura. Atos capítulo 6, por exemplo, nos mostra
que quando começou a se multiplicar o número dos discípulos, houve murmuração, houve problema, os apóstolos são parar e corrigir um problema que é estrutural. Como as pessoas serão atendidas. Aquilo não era espiritual. A Bíblia diz que depois que ajustaram aquilo, a igreja volta a crescer e se multiplicar. Então não é um ou outro, é tanto um quanto o outro. Agora, quando falo de estrutura, é óbvio que o exemplo bíblico não compreendia o que eu e você vivemos hoje. O que é que vivemos hoje? Temos uma estrutura física de reunião que os discípulos no início não tinham. E não estou falando de como organizamos o funcionamento de cultos e reuniões. Temos um ministério infantil que com certeza a igreja do livro de Atos não tinha. Aliás, a minha geração não tinha as coisas que nós podemos disponibilizar para eles hoje. Mas não creio que é esse o entendimento que nós devemos ter sobre estrutura. Quando falamos de estrutura, nós precisamos entender que é uma estrutura funcional. Em 1 Timóteo 5,17, a Bíblia fala sobre os presbíteros que governam bem. Logo qual é o governo da igreja? O presbitério, o corpo de anciãos. Quando você lê Atos capítulo 13, você vê que os presbíteros, os líderes de Antioquia, estão jejuando, orando, para que possam ter, através deles, a liderança do Espírito Santo. Porque se não presidirmos debaixo da direção do dono da igreja, nós vamos responder para ele. Mas ele nos deu autoridade de governo aqui embaixo. Se ela será ou não bem representada, é isso que determina a prestação de conta que teremos com ele. Mas existe autoridade de governo dentro da igreja. Isso é parte do que nós podemos classificar como uma estrutura funcional. Algo que os apóstolos tiveram que resolver é o entendimento de trabalho e serviço. E eu vou falar melhor sobre isso daqui a pouco. Eles entenderam, nós não podemos centralizar, tentar fazer tudo. Se não houver uma delegação, uma terceirização de certos níveis de trabalho, o crescimento será estagnado. Então, nós precisamos entender os dois aspectos. Quem está acompanhando aí? Diga amém. Então, a igreja é tanto um organismo como uma organização. Dito isso, a segunda coisa que eu vejo é Cristo procurando ilustrar, ao usar o exemplo da videira, é que a parte visível da videira são os ramos. Em Efésios 1, eu apenas citei antes, eu quero ler agora os versos 22 e 23. A Bíblia diz assim: sujeitou todas as coisas debaixo dos pés de Cristo, e para ser o cabeça sobre todas as coisas, o deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que a tudo enche em todas as coisas. A igreja é chamada de o corpo, a plenitude, ou o complemento, a extensão de Cristo. Muitas pessoas estão pregando hoje um relacionamento com Cristo desconectado da igreja. Normalmente, essa mensagem procede de gente ferida, machucada, que não conseguiu resolver as suas dores e adequou a doutrina bíblica à sua experiência, não aquilo que a Escritura diz. Obviamente, nós não podemos pregar Cristo só o cabeça mutilado, separado do corpo. A realidade bíblica é de que o combo, o pacote completo tem que ser oferecido. E nós precisamos entender, isso é parte do plano e do propósito de Deus. Mas existe tanto privilégios como responsabilidades quando falamos a respeito disso. Por quê? Porque a revelação que o mundo terá de Cristo, uma vez que ele não pode ser anunciado, pregado, entregue, sozinho, só o cabeça, sem o corpo, a revelação que o mundo terá de Cristo depende daquilo que eles conseguem ver em nós. Uma vez que a parte visível da videira são os ramos, e não necessariamente o tronco e a raiz. A pergunta é, como nós temos vivido não apenas no âmbito individual, mas coletivo, a vida cristã? Em João, no capítulo 17, nos versos 20 e 21, parte da oração sacerdotal de Jesus, nós vemos ele clamando: não peço somente por estes, os discípulos que o acompanhavam naquele momento. Ele diz, mas também por aqueles que vierem a crer em mim. Isso contemplava mais de 2000 anos depois, eu e você que estamos aqui em Curitiba, nos convertemos ao Senhor numa geração bem distante daquela primeira. Ele orou por cada um de nós. E o texto diz que ele orou da seguinte forma: também por aqueles que vierem a crer em mim, por meio da palavra que eles falarem. Tudo começaria a partir da pregação dos primeiros discípulos, e muitos outros, em muitos lugares, em muitas outras gerações seriam alcançados. E diz, a fim de que todos sejam um. Ele está orando por unidade. E como tu, ó Pai, estás em mim e eu em ti, também eles estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Para que é um indicativo de propósito. Porque é que Jesus está orando por unidade? Para que o mundo creia.
Significa que se eu e você não vivemos uma unidade, nós podemos atrapalhar o mundo de crer. Porque a revelação que eles têm de Cristo passa por aquilo que eles enxergam em nós e no nosso comportamento. Quem está entendendo, diga amém. Ao olhar para as Escrituras, nós não podemos de forma alguma negar o peso que o testemunho de um estilo de vida pode ter ou não sobre a conversão de outros. É por isso que em 1 de Pedro, capítulo 3, verso 1, o apóstolo diz: igualmente vocês, esposas, estejam sujeitas cada uma a seu próprio marido, para que se ele ainda, eu amo essa frase ainda, cheia de fé, de esperança, para que se ele ainda não obedece à palavra, seja ganho sem palavra alguma, por meio da conduta da sua esposa, ao observar o comportamento honesto e cheio de temor que vocês têm. Aquilo que as pessoas lerão de Cristo passa por uma leitura do nosso comportamento. E nós precisamos entender a responsabilidade, não só o privilégio de servir a Cristo, mas a responsabilidade de um bom testemunho. Me acompanhe, por favor, em 1 de João, no capítulo 4, dos versículos 7 a 12. O apóstolo João diz: amados, amemo-nos uns aos outros, porque o amor procede de Deus, e todo aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Quem não ama não conhece a Deus, pois Deus é amor. Então ele está mostrando a essência, a natureza de Deus como amor. Ele afirma: nisso se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas em que Ele nos amou, enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Amados, se Deus nos amou de tal maneira, nós também devemos amar uns aos outros. Então ele afirma: nunca ninguém viu Deus. Se amarmos uns aos outros, Deus permanece em nós, e o seu amor é em nós aperfeiçoado. João está definindo que Deus é amor, que nós temos que andar em amor. E de repente ele afirma: se Deus nos amou de tal maneira, nós devemos amar uns aos outros. Aí vem: nunca ninguém viu a Deus. Do que João está falando? Em primeiro lugar, ele não está dizendo que nunca houve uma teofania, alguma revelação ou uma aparição ainda que limitada de Deus. Nós vemos isso acontecer nas Escrituras. Moisés pede a Deus dizendo: eu quero ver a sua glória. O Senhor diz: vou te deixar me ver pelas costas. Você não pode contemplar minha glória e permanecer vivo. Mas ainda que de uma forma limitada, ele o viu. Quando a Bíblia está dizendo ninguém viu a Deus, está falando da sua plenitude, da sua essência. Só que depois de explicar ninguém viu, ele diz: se amarmos uns aos outros, uma vez que Deus é amor, Deus que é amor, e quando nós estamos fluindo com a expressão do que Ele é, o seu amor, permanece em nós. E o seu amor é em nós aperfeiçoado, traduzindo, o Deus que não é visto por ninguém, será visto em nós, através do nosso comportamento. Quem está entendendo? Então nós precisamos entender o impacto tanto de um estilo de vida pessoal de bom testemunho, como de um estilo de vida comunitário, porque isso é igreja. Efésios capítulo 3, versos 20 e 21 também nos mostra que Deus recebe glória não apenas em Cristo, mas na igreja. O texto diz: ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós, a Ele seja a glória, primeiro, na igreja, segundo, e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todo sempre. Amém. Eu lembro de uma canção que cantávamos quando ainda era adolescente, que tinha esse texto de Efésios 3. A Ele seja a glória, na igreja, em Cristo Jesus. Uma vez eu vi a pessoa criticando aquilo, que absurdo, tentar colocar a igreja para dar glória a Deus antes de Cristo. Falei: isso é absurdo, está na Bíblia. O cara diz: e tá, é. Falei: tu não sabe nem o que está na Bíblia, mas está no controle e qualidade da doutrina do corpo de Cristo. É bem legal quando a gente encontra esse tipo de crente chato. Tem o xiita e tem o chato. No nosso meio é o chato. Mal sabe o que está lá, mas quer criticar tudo e todos. A Bíblia está dizendo que Ele recebe glória na igreja e em Cristo. Por quê? A igreja está conectada a Cristo, diretamente ligado, não pode ser separado. Então essa conversa mole de você não precisa de igreja, basta Jesus, não é o que a Escritura ensina. A igreja é parte de Jesus. E você tem que aceitar o combo completo. E a igreja não é o prédio, a igreja não é uma mera estrutura e nem uma instituição, mas o ajuntamento dos santos. Quando a gente entende que a parte visível é a igreja,
eu acredito que o próximo nível de entendimento tem que ser bem trabalhado em nós. É a ligação entre os ramos. Não é todo ramo que está ligado diretamente ao tronco e à raiz. Como eu disse, de ramos principais saem outros ramos, desses ramos outros ramos e assim por diante. Eu demorei para entender isso, porque meu universo de amostragem durante muito tempo foi o pé de uva da casa da dona Orminda. Então eu realmente não consegui imaginar, aquilo que talvez fosse mais claro na mente dos que ouviam Jesus, pensando numa videira bem cuidada, que crescia. Mas um dos desafios que eu tive quando passei para a vida de casado, daqui um mês e pouquinho, Kelly e eu vamos completar 27 anos de casados, foi que você tem que aceitar na vida matrimonial certos sacrifícios. Um deles, assistir filmes com a sua mulher que você não gosta. Especialmente se for um drama. Eu sempre dizia para minha esposa, para que pagar para chorar? Hoje em dia é fácil chorar de graça, para que pagar para chorar? Determinados romances eram tão melodramáticos que eu ficava pensando, vamos sofrer em nome do amor. Mas eu lembro que um determinado dia que ele quis ver um filme, que eu fui lá naquela disposição, vamos sacrificar em vez de divertir. Se for para fazê-la feliz, vamos lá. Mas honestamente eu acabei gostando do filme. É um filme estrelado por Keanu Reeves, chamado Caminhando nas Nuvens, pelo menos o título que ficou em português, eu não lembro o original. E a história, gente, depois de 30 anos não me acuse de dar spoiler. Eu acho que já tem que ter algum momento que você tem o direito de falar. Tem um momento muito dramático no filme, porque a história, a fotografia do filme é linda, é fantástica. Ela acontece num cenário e num ambiente onde há um vinhedo imenso, produtivo. A família produz vinho através das uvas, do próprio cultivo. E tem um momento dramático na história onde um incêndio atinge aquele vinhedo e devasta praticamente tudo. O desespero da família era encontrar aonde estava o tronco principal e a raiz. E é naquele momento que você descobre que tudo que você via antes era uma videira só. Para mim, na minha cabeça, a ideia de vinhedo era como se fosse um bosque de muitos pés de uva, vamos falar assim. Mas naquele cenário, era uma única videira centenária, gigantesca. Os ramos se espalhavam e foi a partir daquela ideia que eu comecei a tentar pensar o tipo de videira que Jesus poderia estar sugerindo. Porque a videira em questão, mencionada por Cristo, não é meramente centenária, ela é milenar, já temos 2000 anos. O que é que você precisa imaginar? Daquele tronco principal saem os ramos principais. Desses primeiros ramos principais vão sair outros ramos. Desses secundários saem dos principais, saem outros, dos quais saem outros, e os ramos vão se multiplicando a partir dos ramos, não todos diretamente a partir do tronco. O que é que eu e você precisamos entender? Que isso nos fala de verdades diferentes. Eu quero destacar pelo menos 3 que precisam orientar o nosso pensamento a respeito da igreja quando falamos dessa ligação entre os ramos. O primeiro deles, que eu quero destacar não necessariamente em ordem de importância, mas de aparecimento, vamos dizer assim, na revelação bíblica, diz respeito ao princípio de descentralização, ou, se você preferir, cadeia de comando. Se você puder, me acompanhe em Êxodo, no capítulo 18. E nós vamos ler juntos a partir do verso 13. A Bíblia diz assim: no dia seguinte Moisés sentou-se para julgar o povo, e o povo estava em pé diante de Moisés, desde a manhã até o pôr do sol. Deixa eu fazer uma pausa. Para você ter uma ideia de quanta gente mais ou menos saiu do Egito acompanhando Moisés, a Bíblia diz dos de 20 anos de idade para cima, listados no exército, o que presume-se, porque a Bíblia diz dos que puxavam da espada, eram 600 mil homens. Se você der para cada um deles uma esposa só, que para a época era uma média generosa, e se você der para cada um desses casais só 3 filhos, que está perto da média do brasileiro atual, que varia de 2 a 3 filhos. Só Jacó teve 13, os 12, que dão os nomes às tribos, mais Diná, a filha que foi violentada em Siquém, que nós mencionamos na semana passada. Então, se você der para cada um a composição de famílias de 5, o cabeça do lar, a esposa e 3 filhos. E acredite, nós estamos aqui reduzindo para baixo a média.
você já transformou esses 600 mil homens em pelo menos 3 milhões de pessoas. Era muita gente. Então o texto diz assim, verso 14. Quando o sogro de Moisés viu tudo que ele fazia ao povo, perguntou: que é isso que você está fazendo ao povo? Por que você fica sentado sozinho e todo o povo está em pé diante de você desde a manhã até o pôr do sol? Moisés respondeu ao seu sogro: é porque o povo vem a mim para consultar a Deus. Quando eles têm alguma questão, vem a mim para que eu julgue entre um e outro. Eu lhes dou a conhecer os estatutos de Deus e as suas leis. O sogro de Moisés, porém, lhe disse: não é bom o que você está fazendo. 18, com certeza todos ficarão cansados, tanto você como esse povo que está com você. Isso é pesado demais para você, você não pode fazer isso sozinho. Escute agora o que eu vou dizer. Eu aconselharei que Deus esteja com você. Represente o povo diante de Deus, leve as suas causas a Deus, ensine-lhes os estatutos e as leis e faça com que conheçam o caminho que devem andar e a obra que devem fazer. Procure entre o povo homens capazes, tementes a Deus, homens que amam a verdade e odeiam a corrupção. Coloque-os como chefes do povo, chefes de 1000, chefes de 100, chefes de 50 e chefes de 10, para que julguem esse povo em todo o tempo. Toda causa grave trarão a você, mas toda causa pequena eles mesmos julgarão. Assim será mais fácil para você e eles o ajudarão a levar essa carga. Se você fizer isso, e se essa for a ordem de Deus, então você poderá suportar e também todo esse povo voltará em paz ao seu lugar. O verso 24 arremata e diz: Moisés atendeu as palavras de seu sogro e fez tudo o que este lhe tinha dito. A partir disso, isso será estatuto e lei em Israel como estrutura de governo. O que é que nós aprendemos aqui? São dos registros mais antigos quando se estuda administração de gestão de pessoal que você vai encontrar na humanidade. Sabedoria divina. É impossível tocar uma multidão sem descentralizar o ministério. É impossível tocar uma multidão sem terceirizar o trabalho. E Deus, quando Jesus usa a figura da videira, Ele está focando frutificação. Deus que pensa em termos de frutificação em larga escala, que deseja que todos se salvem e cheguem ao pleno conhecimento da verdade, está pensando com uma mentalidade macro, maior. Então eu e você precisamos entender que se a igreja não entende, não aplica essas verdades, ela também vai ter problemas. Atos capítulo 6 é a reprodução neotestamentária do mesmo princípio. A Bíblia diz que quando o número dos discípulos começou a se multiplicar, daqui a pouco já tinha gente murmurando porque os apóstolos não davam conta de atender todas as viúvas. Algumas começaram a ser esquecidas, o volume de trabalho era muito grande, extenuante, desgastante, eles não estão dando conta. E de repente eles param para fazer um ajuste. Qual foi o ajuste? O mesmo sugerido por Jetro a Moisés. Jetro disse para Moisés: sua prioridade representa o povo diante de Deus, você tem que interceder por eles. Você tem que ser o homem que vai clamar por esse povo. Segundo, ensina ao povo os estatutos e as leis. Por que você espera cada um ter uma dúvida para depois explicar para um, depois para o outro, a mesma coisa que você podia ensinar para todo mundo coletivamente? E é interessante que você vê desde os tempos bíblicos que eles tinham ênfase ao ensino público das Escrituras. Porque quando as pessoas conhecem os princípios, elas mesmas podem julgar, tomar suas decisões corretas, fazer suas próprias escolhas. Ainda assim haverá dúvidas que necessitam de aconselhamento? Sim. Aí diz: o que é que você vai fazer? Cada 10 pessoas tem um líder, um chefe. Mas quando ele fala chefe de 10, chefe de 50, não é que um grupo era de 10, o outro é de 50. Cada 5 chefes de 10 prestavam conta numa cadeia de comando a um chefe de 50. O trabalho dele era supervisionar os de 10. E a escala vai subindo. Ele diz: eles têm que ser orientados, tem que ser gente diferenciada para ocupar esse nível. Mas o que eles não souber julgar, a causa difícil, mais grave, chega em você. Essa é a razão, por exemplo, pela qual nós trabalhamos com os grupos pequenos, com a reunião da igreja nas casas, que aqui nós chamamos de células. Há uns anos atrás tivemos uma situação dessa. Um casal de uma célula foi pedir orientação para o líder em treinamento que cuidava deles no âmbito pessoal. Os líderes em treinamento disseram: a gente não sabe responder isso não, mas chamaram os líderes da célula que disseram: nós também não temos uma resposta para isso, mas acionaram o supervisor que disse: eu também nunca lidei com uma situação dessa, é melhor a gente chamar o coordenador, que disse: eu também não, chamou o pastor de toda a área, que disse: eu também não, e me chamou. E eu fui dar um aconselhamento com o casal com todos os níveis de liderança presentes na sala.
Antes de qualquer coisa, eu gastei mais de 2 horas fazendo uma construção bíblica e uma amarração do começo ao fim, antes de irmos a qualquer lugar. Pastor, se trouxerem a você como um líder, né, principal, e você não souber, mesmo quando era o pastor sênior da igreja, eu tinha pessoas que poderiam me ajudar. Hoje, supervisionando o pastor sênior de vocês, que é o Marciano, muitas situações ainda chegam a mim. E se eu não souber, porque não é importante. Não, estou brincando. Eu não sei porque eu sempre gosto de brincar com isso. Eu continuo tendo pastores a quem recorrer. Aqui também tem gente a quem recorrer. Mas o importante é que você entenda que não é necessário você usar alguns poucos líderes no cuidado direto de todos, senão você estagna o crescimento. É impossível atender tanta gente. Então esse princípio ele tem sido aplicado desde o início. A igreja no livro de Atos reproduz, certos níveis de ministério vão ser delegados, outras pessoas terão oportunidades. E gente, se nós queremos funcionar com a mentalidade de uma igreja que vai tocar milhares de pessoas, não dá para negociar isso. Quem está entendendo aí? Quem está acompanhando, diga amém. Por vários motivos. Outro dia um chegou para mim, não pastor, estou vindo aqui para a igreja, mas só se for para ser pastoreado pelo senhor, se for botar outro, não quero. Falei, nem eu quero você querendo as coisas desse jeito e achando que vai chegar decidindo como é. Então já vamos resolver e finalizar isso já? Aí ficou me olhando assustado. Falei, criatura, você está chegando numa casa que tem regras. Não é só regras pessoais, são regras bíblicas. A casa não se adequa a você, você se adequa à casa. Agora você precisa entender a lógica que está por trás disso. Não é simplesmente uma decisão de impor uma coisa só porque a gente escolheu. Nós estamos tentando espelhar o máximo possível os princípios bíblicos que entendemos. Outro dia um chegou para mim e falou, pastor, fala sério, para que você fica cobrando essa segunda reunião na semana de célula? Nossa vida é corrida, já vou no culto domingo, o senhor me arruma outro culto para eu participar? Eu falei, e quem disse que a segunda reunião tem o mesmo propósito da primeira? Ele, como é que é? Falei, esse é o seu problema. Você já está tomando a decisão que ela não é importante, sem sequer ter entendido porque esse tipo de reunião existe. Falei, quando você vem no domingo, você vem para receber. Seja o ensino da palavra, seja desfrutar a adoração. Vai ter gente servindo você em praticamente todas as áreas. Só não implementamos ainda o nível valet no estacionamento, quem sabe? Embora de vez em quando uns precisam, que não consegue botar lá na vaga e tem que ser socorrido, mas isso tem mais a ver com habilidade do que necessidade. Mas a ideia do domingo é que você venha para receber. Falei, a ideia da reunião da semana é outra. É que você vá com a mentalidade de dar. Ele falou, não estou entendendo. Falei, 1 Coríntios 4, 26 diz, quando vos reunis, então isso se aplica à reunião dos santos. A Bíblia diz, um tem salmo, outro tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação. Tudo seja feito para edificação. Os santos deveriam ter reuniões onde eles não vão apenas receber com a mentalidade egoísta, tudo gira em torno de mim. Mas onde eles vão para uma reunião com a mentalidade altruísta, eu estou indo oferecer, eu estou indo ajudar alguém a crescer. Eu falei, agora isso não pode ser praticado nas reuniões públicas do domingo com milhares de pessoas. Imagina cada um tendo uma oportunidade. Eu até hoje, às vezes ministro em igrejas e reuniões menores, que já dão oportunidade para uns 36 e o culto fica quase que eterno. Você imagina, dá para todo mundo? Agora, se a Bíblia está dizendo que tem que ter uma reunião onde cada um possa participar, e ela não dá nesse modelo, nós temos que achar outra que dê. Porque nós não podemos nos desviar do padrão da Escritura. Então nós temos uma outra reunião menor, onde cada um pode participar, pode usar aquilo que tem. Num ambiente menor, com pessoas mais próximas, ele tem liberdade até para falar uma bobagem, aprender depois, que não era bem do jeito que ele achou, mas tem liberdade para falar. Agora, nenhum dos meus pastores que usa o púlpito tem liberdade para falar uma bobagem no microfone. A sequela será bem diferente de falar uma bobagem numa célula, a repercussão e o trato da minha parte com eles. Agora, nós precisamos entender essa dinâmica. E se nós percebemos, espera aí, lá é o lugar onde eu posso cumprir o propósito de fortalecer outros, e Deus espera isso de cada um de nós, por que não fazer? Por que eu vou cultivar a mentalidade egoísta de só vir desfrutar? Aliás, tem gente indo na célula com a mesma mentalidade. Um outro dia falou para mim, pastor, a célula que eu estou não dá não. O senhor vai ter que arrumar outra para mim. Falei, por quê? Ele falou, meu líder não sabe nada de Bíblia. Fraquinho, 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 mas fraquinho que dói. Diferente de mim, que estudei muito, hein?
E eu fico olhando e pensando, como o orgulho pode cegar alguém? Eu digo, criatura, se você sabe tanto, seu líder sabe nada, não deveria ser justamente o motivo para você ficar? Não, mas eu não estou crescendo aprendendo. Eu falei, quem disse que você está na célula para crescer ou aprender? Você está lá para ajudar os outros a crescer e aprender. Já que nem seu líder, nem ninguém na célula sabe nada, não era hora de você usar tudo isso que você aprendeu? Ou tem algum outro motivo que você está aprendendo isso que eu não descobri? Porque se você não vai usar, não vai transbordar na vida de outro, para que é que você está aprendendo? Para que é que você quer aprender mais se não vai repartir com ninguém? Então no reino de Deus, tudo que nós recebemos, nós celebramos e repartimos. Essa é a dinâmica de viver em comunidade, em família. Você não é um sol e o sistema todo está girando só em torno de você. Você é uma pequena engrenagem de algo muito maior e as coisas não giram em torno de você, você roda junto em torno de um outro propósito. Quem está entendendo? Então, nós precisamos compreender essas verdades porque elas estão ligadas à igreja. Descentralização, cadeia de comando, isso é importantíssimo até para a execução do serviço. Mas falando em serviço, um outro elemento que eu também vejo na ligação entre os ramos, diz respeito ao que nós vamos chamar de unidade e interdependência. Não é sadio que você seja meramente dependente de pessoas e nem um pouco sadio que você seja totalmente independente. A palavra correta usada em tempos modernos é interdependência. Nós dependemos uns dos outros e não apenas uns de outros, mas todo mundo de todo mundo. 1 Coríntios 12:12 diz, porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, mesmo sendo muitos, constituem um só corpo, assim também é com respeito a Cristo. Pois em um só Espírito todos nós somos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Ser batizado significa ser colocado para dentro de. Então você se tornou parte de um corpo, de algo que é maior do que você. Verso 14 diz, porque também o corpo não é um só membro, mas muitos. De novo, então não diz respeito só a você. Se o pé disser, porque não sou mão, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se o ouvido disser, porque não sou olho, não sou do corpo, nem por isso deixa de ser do corpo. Se todo o corpo fosse olho, onde estaria o ouvido? Se todo ele fosse ouvido, onde estaria o olfato? Mas Deus dispôs os membros. Veja essa frase, Deus dispôs os membros, colocando cada um deles no corpo, como Ele quis. Se todos, porém, fossem um só membro, onde estaria o corpo? O certo é que há muitos membros, mas um só corpo. Os olhos não podem dizer à mão, não precisamos de você. A cabeça não pode dizer aos pés, não preciso de vocês. Pelo contrário, os membros do corpo que parecem ser mais fracos são necessários, e os que nos parecem menos dignos no corpo, a esses damos muito maior honra. Também os que em nós não são decorosos, revestimos de especial honra, ao passo que nossos membros nobres não têm necessidade disso. Contudo, Deus coordenou o corpo. Diga comigo, Deus coordenou o corpo. E ele explica, concedendo muito mais honra àquilo que menos tinha, para que não haja divisão no corpo. Você pode repetir isso comigo? Diga, para que não haja divisão no corpo. Aí o texto diz, mas para que, e aqui de novo indicativo de propósito, para que os membros cooperem. Quer cooperar? Operar juntamente com. Para que os membros cooperem com igual cuidado, em favor uns dos outros. De maneira que se um membro sofre, todos sofrem com ele. Se um deles é honrado, todos os outros se alegram com ele. Verso 27 diz, ora, vocês são o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. O desafio é entender que tipo de membro você é. Porque alguns parecem acreditar que são um apêndice no corpo de Cristo. Se for tirado, não faz muita falta. Ou que são a verruga, que nem para decoração dá para dizer que está lá. Nós precisamos entender a funcionalidade. A funcionalidade vai afetar diretamente a nossa prática de serviço. Não adianta eu querer cantar, por mais bonito que eu ache alguém cantar. Se eu cantar, o culto acaba, vocês vão ficar traumatizados por anos. Então não adianta eu me meter numa área que Deus não me chamou. Eu preciso ficar naquilo que se encaixa com a função que Ele me deu. Tente fazer um teste em casa depois. Pega uma tigelinha, enche ela com a sopa daquelas, com o caldo bem ralo. Em vez de colocar na mesa, põe a tigela no chão e descalço, pega a colher com o pé. Por mais que a gente possa ter aqui aquela exceção, porque 99,9% não tem a capacidade de se contorcer e trazer o pé à boca, se houver alguém que tem essa habilidade especial, eu duvido que tenha a coordenação
para conseguir botar a sopa na boca e tomar o caldo sem derramá-lo. Isso significa que o pé não presta e não tem função? Não, ele não serve para aquilo. Mas ele serve para outra coisa. Quem está entendendo? Eu me sinto, quando falo da música, o pé tentando levar a colher de sopa na boca. Mas isso não significa que eu não possa ter a minha maneira de servir o corpo, que não se encaixe nisso, mas sim dentro da minha função. Quem está entendendo? O desafio é compreender o que Deus te chamou. Eu não sou olho, eu não sou ouvido, eu não sou... Alguma coisa você é. Com certeza Deus não te chamou para ser apêndice ou verruga. Então, entendido isso, nós precisamos viver o quê? Em favor uns dos outros. É com essa mentalidade que eu e você precisamos ter ideia de serviço. O serviço, embora seja praticado diretamente visando o benefício dos outros, nos faz crescer ainda mais, além de nos fazer vencer o próprio egoísmo. Quando nós começamos a entender a visão de unidade e de interdependência, isso, além de ser o que revela a ligação entre os ramos, nos leva para um lugar de compreensão mais claro daquilo que Deus tem para cada um de nós, daquilo que é o seu propósito para nós como igreja. Em terceiro e último lugar, dentro do terceiro tópico da ligação entre os ramos, primeiro falei da descentralização e cadeia de comando, segundo de unidade e interdependência. Em terceiro lugar, eu quero enfatizar o que você defina como quer chamar. Se é discipulado geracional, se é paternidade. Mas quando eu penso historicamente falando, de Cristo saíram os primeiros discípulos. Desses primeiros discípulos que Cristo acompanhou de perto, outros foram se convertendo, através deles outros ainda, e há uma reprodução, não só da multiplicação de gente ganhando gente para Jesus, mas de ensino, instrução e cuidado sendo praticado com essas pessoas. Olha o que Paulo, por exemplo, diz em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. E o que você ouviu de mim na presença de muitas testemunhas, isso mesmo transmita a homens fiéis, idôneos para instruir outros. Então Paulo está explicando, sem falar de mim para trás. Começando de mim, eu sou a primeira geração que ganhou e discipulou você, Timóteo, que é a segunda geração, que vai ter que pegar o que você recebeu de mim e transmitir a homens fiéis, que são a terceira geração. Esses homens fiéis da terceira geração têm que ser idôneos para não interromper o processo e transmitir o que eles receberam a outros. Só que nós temos 4 gerações. Sem continuidade geracional, a vida estanca e morre. Meu pai, que me gerou e me deu vida, já não está mais entre nós. Partiu para estar com o Senhor anos atrás. Já vai fazer 18 anos que ele partiu. Mas porque ele me gerou, bem como a meus irmãos, o processo experimentado por ele continuou sendo perpetuado. Em algum momento antes da partida dele, ele viu cada um dos filhos gerar outros filhos. Ele não presenciou a alegria que eu estou vivendo e que minha mãe está vivendo de ser bisavó, mas já temos 2 netos, que são 2 bisnetos, porque cada geração continua se multiplicando, a vida segue se propagando na terra. No plano espiritual não é diferente. Discipulado geracional. Eu não fui chamado para cantar, e não adianta me meter nisso. Talvez você não tenha sido chamado para ensinar, e talvez não deva se meter nisso. Mas algo que nenhum de nós pode dizer que não foi chamado para fazer, é evangelizar e cuidar de pessoas. Ainda que talvez você não tenha um ministério de um evangelista, todos temos uma responsabilidade de evangelizar. Ainda que talvez você não foi chamado para ser um pastor, um apacentador de um grupo maior, você no mínimo tem um chamado para exercer paternidade espiritual sobre alguém que você vai levar a Cristo. E esse é o tipo de serviço que todos não só podemos, mas devemos fazer. E é parte da missão da igreja. Eu gosto de um ditado que meu pastor cita sempre, ele diz: ovelha sadia da cria. Quem é responsável pela multiplicação entre o rebanho e o próprio rebanho? Em alguns lugares todo mundo acredita que é o pastor que tem que pregar o evangelho e trazer gente, porque ele quer pago para isso. O povo vira mero espectador. Quem reproduz são as próprias ovelhas. Quem está entendendo? Então nós precisamos viver a simplicidade do evangelho no padrão bíblico. E a nossa mentalidade enquanto pastores é: vão botar o rebanho para cruzar e procriar. Isso tem que ser estimulado, tem que ser encorajado e praticado de forma intencional.
Então nós vamos trabalhar essas verdades. Quando nós começamos a olhar tudo isso, são figuras que o próprio Jesus está apresentando. Repito, ele não chamou a videira, a parreira ou pé de uva que você conhece hoje de fake. Mas ele diz a verdadeira. De onde saiu a ideia de tudo isso? Procede de mim. Isso aí é apenas um paralelo para tentar ajudar vocês a entender verdades que eu estabeleci desde os tempos eternos, antes de existir qualquer árvore. Quem está entendendo, diga amém. Agora, quando entendemos o modelo dele, somos nós que temos que nos adaptar à estrutura dele. Não é a estrutura dele que tem que se adaptar ao nosso estilo de vida. Nós precisamos simplesmente pegar e dizer, esse é o combo, são esses os valores, é isso que nós cremos, é isso que nós vamos praticar. E entender o que, gente? Que na vida comunitária nós vamos ter desafios, em qualquer nível. Onde fala de igreja, vamos falar da família. O casamento segue sendo um desafio, por mais apaixonado que o marido e a mulher recém-casados estejam, porque eles vão descobrir diferenças. E num ambiente de diferença, se você não souber administrá-las, você pode perder a conexão. Mas o que eu e você precisamos entender é que na visão bíblica, a conexão vertical com Deus se preserva através do cultivo de conexão horizontal. O próprio ambiente familiar, o apóstolo Pedro diz, maridos, tratem as vossas esposas com honra, como vaso mais frágil. E o motivo que ele dá não é tipo assim, maridão, seja esperto. Não é apenas para você ter um ambiente de qualidade de vida melhor, um pouquinho mais de alegria, menos tensão. Ele diz assim, para que as vossas orações não sejam interrompidas. O que ele está dizendo? Se você desconectar no nível horizontal, vai desconectar no nível vertical. Nós somos chamados para sermos seres relacionais. E a maneira como vivemos relacionamento na dimensão horizontal uns com os outros vai afetar diretamente a vertical, o relacionamento com Deus. Paulo diz, eu quero que os homens orem em todo lugar levantando mãos santas, sem ira nem contenda. O que é a definição de mão santa? Sem ira nem contenda. O que é ira e contenda? Pecados de relacionamento. Ele está dizendo que é uma vida de oração eficaz. Pare de criar treta do seu lado o tempo todo, senão você desconecta aqui de cima. Jesus disse, se você não perdoar o irmão que te ofendeu, o Pai não vai te perdoar. Desconectou na horizontal, desconecta na vertical. Então nós precisamos ter a sabedoria. Não é só de cultivar a tal da inteligência emocional que todo mundo fala, mas de vivermos o modelo de Deus comunitário da forma correta. Durante anos, quando a igreja ainda era menor e essa função me cabia, eu podia exercê-lo, depois eu fui interrompendo isso no processo de transição. Eu praticamente dei quase todos os cursos, salvo raríssimas exceções, onde alguma coisa possa ter acontecido, que nós antigamente chamávamos de curso de membresia, hoje a gente chama o DNA Alcance. Quando eu dava esse curso, eu passava horas ensinando sobre o que era igreja. Eu sempre dizia, gente, no final eu vou fazer uma promessa para vocês importantíssima, mas é algo sério. E eu ficava criando expectativa da promessa. Eu dou minha palavra para vocês. É algo muito sério. E às vezes eu dizia, olha, eu prometo, eu empenho minha palavra. Vou chegar a dizer, em nome de Jesus, eu prometo para vocês que nós vamos falhar com vocês. Todo mundo ficava me olhando, essa era a promessa. Eu falei, essa é a promessa. Porque já que decepção é proporcional à expectativa, nós vamos matar a expectativa na entrada. Nós não somos perfeitos e nunca conseguiremos ser. E quanto mais crescemos, maior é o desafio. Então, nós vamos falhar com você. Espere isso. Porque as pessoas às vezes criam um ambiente que é uma fantasia. Ele não cabe no ambiente de trabalho, não cabe no ambiente familiar, não cabe em ambiente nenhum. Mas ele traz para a igreja um nível de exigência altíssimo. A decepção será proporcional à expectativa. Numa época em que a comunicação era ainda mais por e-mail do que por WhatsApp ou outros formatos, eu me lembro, anos atrás, um irmão da igreja mandou um e-mail, falou, o senhor é um homem de palavra, prometeu decepcionar a gente e cumpriu. Eu falei, nunca prometi decepcionar, respondi para ele, prometi falhar. Ele disse, qual a diferença? Eu falei, a diferença era justamente para você não decepcionar, quando eu cumprisse a promessa de falhar. Você só decepcionou porque não acreditou na minha promessa. Se tivesse levado minha promessa a sério, não estava decepcionado agora. Eu lembro que ele manda um kkk e pergunta, o senhor já pensou em ser advogado? Eu falei, não, mas o que eu andei pensando aqui é que eu queria lavar os seus pés, arrumar essa situação, pedir perdão a você. E se você realmente estiver tão ferido a ponto de dizer, eu quero sair da igreja, nos deixe pelo menos te ajudar no processo de ser curado antes que você saia.
Mas as pessoas às vezes criam fantasias. Meu primeiro ano como pastor, eu lembro de uma irmã, eu já tinha recebido a notícia antes dela falar comigo, que ela tinha feito um barraco contra as duas. O negócio foi feio, tenso. A irmã me procura e diz: pastor, vim lhe comunicar que eu estou saindo da igreja. Eu, querendo dar a ela a oportunidade da versão dela, não falei nada do que eu sabia. Eu perguntei para ela: por quê? Esperando só que ela contasse exatamente como foi o problema. Ela falou: porque não tem amor nesse lugar. Eu falei: a senhora está dizendo que não tem amor por causa do seu problema com fulano e beltrano? Eu falei: o senhor já está sabendo, é isso mesmo. E se não tem amor, eu me recuso a ficar num ambiente que não tem amor. Eu falei: querido, se essa é a sua lógica, eu não posso nem interferir. Eu só pediria à senhora que fosse coerente com ela e sustentasse as próximas decisões que a senhora deveria tomar. Ela falou: como assim? Eu falei: passe na sua casa, faça as malas e abandone seu marido e seus filhos. Ela me olhou revoltada. Como um homem de Deus daria um conselho dele? Eu falei: não estou dando conselho nenhum, só estou pedindo para a senhora ser lógica com o seu padrão de decisão. Se a senhora vai sair da igreja alegando que aqui é porque não tem amor, por que é que a senhora vai ficar na sua casa se não tem amor lá? Quem disse que não tem amor em casa? Eu falei: a senhora. Aqui na igreja teve um barraco só, esse tempo todo que a senhora está aqui, a senhora definiu que não tem amor, lá a senhora faz barraco com o seu marido e seus filhos todo dia, porque eu sei. Então se aqui não tem amor, imagina lá. Agora, se com essa pouca falta de amor aqui já é suficiente para sair, imagina com aquela muita falta de amor lá. O que é que a senhora está fazendo lá? Vaza. Primeiro ela me olhou com muita raiva, depois acho que ela foi pensando. Ela começou a segurar o riso, dá para ver na cara dela. Ela falou para mim: o senhor me pegou de jeito, não foi? Eu falei: peguei de jeito a senhora, com um bom argumento. Eu falei: criatura, como dizer que não tem amor na sua casa? O que tem lá é amor, porque para o seu marido e os seus filhos aguentar a senhora. Eu que nem convivo com a senhora como ele, só um pouco aqui. Por que a senhora acha que nós não mandamos a senhora embora? A senhora não é fácil, e a senhora sabe disso. Então o amor é a disposição de superar os problemas, não criar essa fantasia de que não tem problema. Eu falei: lá na casa da senhora, a senhora erga a mão para o céu, porque a senhora tem marido e filhos que te amam, porque eles te aguentam, e eles não estão desistindo da senhora. Isso é amor. Ela: então eu fico. Foi o dia do fico. Diga ao povo que eu fico. Nós podemos viver algo extraordinário, sem muita fantasia, com a praticidade bíblica. É possível, está ao meu e ao seu alcance. Agora, vão falhar com você? Vão. E quanto maior a igreja, mais gente vai falhar. E entenda isso como parte do seu processo de crescimento. Paulo escreve aos Coríntios e diz: importa que haja facções entre vocês para que os aprovados se manifestem. É na hora da treta que você vê quem é maduro e quem não é. Quem tem a capacidade de virar a face, a outra face, de andar a segunda milha, de entregar a capa junto com a túnica. É nessa hora que você vê quem é maduro, quem cresceu, quem não. E que venham os jogos mortais. Não, estou brincando. Mas quem está entendendo a ideia? Vamos ficar em pé para parecer que está acabando. Jesus usou várias vezes a expressão no texto que nós lemos de permanecer em Cristo. Durante muito tempo eu pensava: permanecer em Cristo é só ficar firme e não desviar. É só ficar conectado a Ele. Mas se Jesus está falando da videira como uma extensão de quem Ele é, e há uma ligação entre os ramos, e não é todo o ramo que está diretamente conectado a Cristo, e você precisamos entender que parte, não todo, mas parte do conceito de permanecer em Cristo significa permanecer na videira, permanecer no corpo. Eu aprendi desde cedo que uma brasa fora do braseiro, ela apaga. Eu tenho visto muita gente que, ferida e decepcionada, começa a minguar espiritualmente. Apesar de estar arrastando mais gente para o buraco, dizendo: não precisa de igreja, você só precisa de Jesus. A verdade é que nós precisamos uns dos outros. Em Provérbios 18, verso 1, a Bíblia diz: o solitário busca o seu próprio interesse e se opõe à verdadeira sabedoria. Outras traduções dizem: o solitário busca só o seu próprio interesse, insurge-se. Insurgir é rebelar, revoltar-se, insurge-se contra a verdadeira sabedoria. Baseado nesse texto, meu amigo pastor Danilo Figueira, da comunidade cristã de Ribeirão Preto, definiu a atitude de isolamento com 3 adjetivos bem precisos.
E diz: toda atitude de isolamento, antes de mais nada, é egoísta. A Bíblia diz: o que se isola busca o seu interesse. Não quero machucar, está pensando em si. Ah, não quero ter que me preocupar, está pensando em si. Não sou obrigado a ter que lidar com isso, está pensando em si, só em si. E não nos outros que podem crescer, ser edificados através do convívio. Então toda atitude de isolamento é egoísta. Mas ele diz: toda atitude de isolamento é rebelde. Porque a Bíblia está dizendo que ele se insurge, que ele se revolta, se rebela contra a verdadeira sabedoria. É uma atitude de rebeldia. Mas além de uma atitude egoísta e rebelde, e só o rebelde já não é boa classificação, é uma atitude burra. Pastor, dá para trocar adjetivo? Dá. Estúpida, idiota. Nós podemos usar vários. Por quê? Porque se rebela contra a verdadeira sabedoria. Se você se rebela contra a sabedoria, a atitude é o que mesmo? Me ajude aí com a definição. É não inteligente, pronto. Não é sábia. Se ficar mais bonito para você. Não existe nada de positivo com o qual uma atitude de isolamento possa ser caracterizada. Nós somos chamados para viver em comunidade. Vai dar BO? Vai. Mas vai ter tanta coisa boa, melhor, maior e acima dos boletins de ocorrência, que vai valer a pena. E a parte boa é que não vai valer a pena só para você. Não é só o que você ganha, é o que outros vão poder ganhar através da sua paciência, do seu amor, da sua maturidade, da sua disposição de convívio. Vai ter dia que você vai para a célula e vai dizer: Deus, o Senhor é minha testemunha que eu não estou com vontade de estar lá. Você acha que todo culto que eu preguei nesses 17 anos aqui, eu estava com vontade de pregar? Deve ter tido muitos deles que eu falei para Jesus: eu nem queria hoje. Mas não diz respeito só ao que você quer ou o que é importante para você, mas o que é importante para outros. Em momentos onde eu preferia ter ficado em casa, debaixo da coberta, assistindo um filme, e veio estar pregando. E preguei sem muito ânimo interior. E eu vejo gente depois chorando, testemunhar mudanças extraordinárias. Eu penso: ainda bem, seu ignorante, que você não escolheu a coberta. Ainda bem que você sacrificou por algo maior do que aquele seu desejo egoísta. Quem está entendendo? Nós podemos viver juntos o que Jesus disse. Isso sim é a videira. A videira verdadeira. Um organismo com uma organização e uma estrutura funcional. Algo cuja parte visível é a gente. E ele se expôs quando decidiu ser representado por mim e por você. Eu já perguntei para ele algumas vezes: onde é que o senhor estava com a cabeça quando deixou a gente representar o senhor? O risco é grande. Mas se ele correu o risco, é porque ele viu que valia a pena. Em terceiro e último lugar, se nós entendemos a ligação entre os ramos, a descentralização, a unidade, a interdependência e também a continuidade geracional, a paternidade, vai ser fantástico. Deus tem um sonho na terra e nós podemos participar, que edificar com Ele a sua igreja. Pai, oramos por graça e favor do alto. Oramos por aquela capacidade que só o Teu Espírito pode trazer a cada um de produzir ajustes. Eu abençoo cada um dos meus irmãos e irmãs reunidos nesse lugar, aqueles que nos acompanham pela transmissão ao vivo ou mesmo posteriormente por meio de uma palavra gravada. Que a mão do Senhor os toque, os alcance, gere aplicação prática da palavra e os ajustes necessários. E que possamos sair daqui não apenas com informação, mas com inspiração, com combustível celestial, para vivermos o Teu projeto chamado igreja, para vivermos o que o Senhor mesmo chamou de a videira verdadeira. Obrigado pelo privilégio de nos incluir. Obrigado pela honra de nos deixar participar e cooperar contigo. Ajuda-nos, Senhor, a cooperar cada vez mais e atrapalhar cada vez menos. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Se você crê e concorde, diga amém. Se você recebe essa palavra, diga: eu recebo em nome de Jesus.